meu nome é Stephanie, bem-vinda ao Desperrengueando Jurídico. Esse é o nosso primeiro episódio, estreando com ela, maravilhosa Dona Elaine. Pessoal, a Dona Elaine, ela é uma amiga, assim, eu a conheço desde a infância, né? A Débora, para mim, é minha irmã. Estudou comigo toda a vida, mas é uma coisa incrível, porque nós conhecemos as pessoas ao mesmo tempo que nós não conhecemos. A Dona Elaine me confiou um trabalho jurídico e através deste trabalho é que me levou à situação de hoje, né, Dona Elaine? Sim. Dona Elaine, o que que acontece? Pessoal, o que que acontece? A Dona Elaine passou por um teste de DNA, né? Esse teste de DNA, ela conviveu a vida inteira com o pai, ele reconhecia ela como filha, convivia com ela. No entanto, no dia da audiência, no momento dele registrar, dele reconhecer a paternidade, ele pediu um exame de DNA. E a audiência foi online, mas naquele momento eu senti de uma forma assim incrível como aquilo quebrou com ela. E veio, né? Passou-se o tempo, fez o exame e, lógico, deu positivo, porque era a cara dele, é a cara dela. Mas eu comecei a investigar o que que tinha por trás de toda aquela história e descobri uma história fantástica de uma mulher maravilhosa. E eu gostaria de apresentar para vocês. Vamos lá? Oi, sua linda. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, dona Elaine. Se apresenta, pode falar qual é seu nome completo, quantos anos a senhora tem, a senhora trabalha com o quê? Vamos, pode ficar à vontade, aqui Sim. é seu. Então, meu nome é Elaine, eu trabalho com salão no Barro Preto há muitos anos. A Stephanie, desde criança que eu conheço, que ela é amiga da minha filha. E, enfim, foi isso que ela falou, devido ao resultado do exame de paternidade. Ela, tipo, Dona Elaine, a senhora precisa contar a sua história. Eu falei, então vamos. Ela tá montando um podcast, estou aqui, vou contar para vocês. Pessoal, tudo aqui é uma construção, nós estamos aprendendo. Eu conversei assim por dias com ela e nós vamos ali montando, né, dona Elaine? Eu vou Sim. questionando, a senhora pode ir respondendo de acordo com o que a senhora se sentir à vontade. Dona Elaine, me conta como foi a sua infância. Sim, eu nasci em Santa Luzia. Eu nasci em Santa Luzia e fui morar um tempo, passei uns dias em Itaquaraçu de Minas, que é a cidade da minha avó, da minha família toda é de lá. Hoje só temos meu tio lá, só tem um tio meu lá, o tio Zezinho, queridíssimo, maravilhoso, que ele mora lá. As pessoas todas foram para Santa Luzia e como a minha mãe, quando eu nasci, ela não me criou. Ela me deixou lá na maternidade de Santa Luzia e uma tia dela que me buscou e me criou. Então eu vim para Belo Horizonte bebê. Eu vim para Belo Horizonte, eu ainda era bebê. Aí eu vim morar com essa mãe adotiva, a mamãe Zumira, em Belo Horizonte. Nossa, então deixa eu entender. A sua mãe te deixou na maternidade logo que a senhora nasceu? Isso. Ela falou que não tinha condições de me criar, foi o que ela falou, que não tinha condições de ficar comigo e me deixou lá. E essa tia dela, que é a mamãe Zumira, estava em Itaquaraçu de Minas, que é a nossa cidade. Quando ela ficou sabendo, ela foi para Santa Luzia, me pegou e me levou para Belo Horizonte. Ela era casada e aí me levou, ela não tinha filhos biológicos. Ela não tinha filho biológico. Aí levou eu para poder cuidar de mim e ficou lá comigo. Então eu cresci no bairro Pirajá, em Belo Horizonte. E a senhora cresceu acreditando que a sua mãe, Zumira, né, Sim, minha mãe era sua mãe Zumira. biológica. Até os 11 anos, 11 para 12 anos, não sei uma data certa, mas mais ou menos entre 11 e 12 anos, eu achava que ela era minha mãe biológica. Aí foi quando eu conhecia a minha mãe biológica, eu conhecia ela através a sua tia, a sua tia, porque a gente tinha essa convivência lá em Itaquaraçu, a gente ia os finais de semana, a minha mãe era tia dela e tudo, então eu convivia com ela, só que era tia Cleusa. A tia Cleusa, até os 11 para 12 anos, que minha mãe falou que era ela minha mãe biológica. E como foi a reação da senhora quando soube? A princípio eu fiquei meio tipo sem entender nada, sem entender nada. Eu, tipo, uai, mas como que ela é minha mãe e eu chamo ela de tia e eu não moro com ela? Eu fiquei meia confusa. A palavra certa é confusa. Eu fiquei confusa para entender isso aí. Como que eu moro aqui, ela mora em outro lugar, a gente não mora junto, ela vem para cá para passear, eu chamo ela de tia Cleusa.
E a minha mãe Zumira, eu chamava de mãe Zumira. Aí foi difícil para mim, de 11 para 12 anos, eu era muito nova, foi difícil para entender essa situação. Por quê? Eu ficava cheia de porquê. E a senhora chegou a apresentar esse porquê para sua mãe biológica? Não na época, não na época. Com o passar dos anos, sim. Com o passar dos anos, na época eu falei, ah, então tá, beleza, a senhora é minha mãe e tal, beleza. Só que aí foram passando os anos, eu comecei a entender melhor as coisas, as situações. Aí eu comecei a perguntar e a questionar ela, né? Não só para tentar entender por que que minha mãe não é mais a minha mãe, mas também para entender por que que isso foi feito. Mas por que que a senhora não me tem? Por que a senhora não é minha mãe? Por que a senhora não quis ficar comigo? Não quis me criar? Aí eu comecei a questionar, sim. A partir de uma certa idade, eu comecei a questionar. Entendi. E deixa eu te perguntar, no caso, a sua mãe, ela teve a sua mãe biológica, ela teve outros filhos também? Teve. Teve outros filhos e ela teve, primeiro, a Renata, eu sou a segunda. Depois ela teve a Cristiane e teve mais dois. Nós três, eu, a Renata e a Cristiane, somos pais diferentes. E teve mais dois filhos, que era do mesmo pai, no qual depois de algum tempo ela casou. Ela casou com esse marido dela, que hoje é falecido, e esses dois filhos ela criou. Mas eu, a Renata e a Cristiane, não. As minhas irmãs hoje são falecidas, só tem eu, e os outros dois moram com ela. A Amanda mora com ela, o outro não. Meu outro irmão não. Então, os filhos biológicos, alguns filhos biológicos ela criou e outros ela. Ela criou dois. Ela criou dois biológicos. E as três primeiras, que é a Renata, eu e depois a Cris, ela deu. E a senhora sentiu assim uma diferença, sentiu uma revolta pelo fato de alguns ela ter criado e outros ela ter entregue? Antes não. Antes eu não sentia. Antes não. Aí depois eu comecei a me questionar para mim poder fazer a pergunta para ela. Porque eu fiz essa pergunta para ela. Eu comecei a me questionar, tipo assim, nossa, mas por que que ela criou os outros e não me criou? Por que que ela criou? E só ela poderia me dar essa resposta. Era só ela que podia me dar essa resposta. Aí eu perguntei direto para ela, eu fiz a pergunta para ela, por que que ela me deu, por que que ela deu a Renata e a Cris e criou os outros. Aí ela me respondeu, ela falou comigo que ela não teve amor suficiente para ficar comigo, que quando ela olhou, ela falou, não, eu não vou dar conta, eu não quero criar, ela não sentiu o amor que todo mundo falava para ela, que quando nascesse ela ia sentir. Ela falou desse jeito comigo. Quando nascer, eu vou sentir que eu iria sentir esse amor e eu não senti por você. Aí eu achei melhor deixar lá. Ela falou que achou melhor me deixar no hospital. E com essa resposta, como que a senhora encarou essa situação? Eu não esperava isso nunca. Eu queria uma mentira. Eu queria que ela mentisse para mim. Doutora, sinceramente, eu não queria ter ouvido isso. Hoje, não. Hoje, não. Hoje, para mim, tá tudo bem. Mas na época, quando eu fiz a pergunta, eu fiquei pensando, ela podia tanto ter mentido, sabe? Falado assim comigo. Ah, porque eu não tinha dinheiro. Ah, não tinha onde morar com você. Ah, seu pai, por exemplo, não te assumiu, não me ajudou, então é por isso que eu tomei tal decisão. Mas na época foi assustador se eu ouvir a pessoa falar assim. Todo mundo falava comigo quando nascer se eu ia ter amor por você. E eu não senti isso, eu não senti essa maternidade. Então é por isso que eu não te levei. Aí foi difícil, na época foi bem difícil para poder entender isso. Hoje está muito bem resolvido isso para mim. Hoje isso para mim está muito bem resolvido. Eu até tenho uma amiga a gente estava conversando, e tem pouco tempo isso, que ela falou comigo assim, sua mãe estava muito enganada, você é uma pessoa muito amável. Eu acho que ela te amou tanto e ela viu que ela não ia poder fazer de você hoje um mulherão da porra toda que você é, então ela resolveu te deixar lá. Ela pensou assim, eu vou deixá-la aqui porque eu não vou dar conta de fazer dela uma grande mulher. E hoje é isso, eu levo isso para a vida. Estou te Concordo. contando aqui, mas não é uma coisa que eu fico pensando de noite no que ela falou. A princípio, sim. Hoje, não. Hoje eu não levo mais isso, não. Não levo no meu coração. A senhora realmente é muito evoluída. Pessoal, vocês vão perceber ao longo da conversa o tanto que a dona Elaine, assim, é uma história espetacular. E eu, particularmente, não teria a maturidade e a resiliência e também sabe, assim, eu costumo falar, as pessoas têm a opção de ver o copo meio cheio e o copo meio vazio.
A dona Elaine sempre, todos os dias, ela vê o copo meio cheio. Tanto que todos os dias, né? É bom dia com alegria. Eu nunca conversei com a dona Elaine, ela destratou alguém sempre. Toda a vida, desde criança, ela sempre foi essa pessoa amável. Eu realmente concordo plenamente com a sua amiga. Dona Elaine, e as suas irmãs? A senhora disse, né, que algumas a sua mãe criou e algumas, né, ela deu. Sim. E as que ela deu também conviveram com a senhora? Só a Cristiane. Só a Cristiane. A mãe que adotou a mais velha, eu não a conheci, eu não conheci a mãe dela e tudo, mas a mãe da mais velha era outra pessoa, ela morava em Santa Luzia também, e eu não tive convivência com a mais velha. A gente não teve convivência. E a Cris é que morou com a gente, morou comigo, assim que ela nasceu também. A mamãe Zumira pegou ela para criar, então a gente foi criada desde bebê. Tem umas fotos fofinhas da gente criança e tudo, com muita dificuldade, muita dignidade. Minha mãe criou a gente com muita dificuldade e dignidade. A minha mãe Zumira, quando ela adotou a gente, ela tinha mais o Edson, que ela ajudou a criar o Edson. Com 1 ano, o meu pai adotivo faleceu, ela não devolveu ninguém, certo? Ela não devolveu ninguém, ela continuou com nós todos. Passamos muito aperto, mas nunca passamos fome. Ela não deixou faltar nada pra gente, tipo, a gente não tinha churrasco, era muito legal, porque quando ela recebia pagamento, ela comprava uma caixa de bombom. Aí essa caixa de bombom, todos os domingos ela tirava um para mim, um para Cristiane, um para o Edson, um para Vanessa. E aí a gente comia os bombonzinhos. Dava os domingos certinho. Dava os domingos certinho para o mês, o próximo pagamento dela, ela comprar de novo para gente. Então foi tudo assim. Hoje eu sou a louca do pão de sal. Tinha uma padaria perto da casa da gente e tirava muito pão de sal. Muito, muito. Mas só era no dia do pagamento. Porque no resto do mês era fubá suado. Sabe o que é isso? Não. É feito com fubá mesmo. É angu? Não, é um angu, só que ele é soltinho, ele fica parecendo uma farofa. É muito gostoso. Era fubá suado, era gemada, que tinha, ela criava galinha, fazia gemada no café da manhã, era aquele biscoitinho de chuva, eram essas coisas que a gente tinha. E são coisas que eu amo. Isso me Tem criou assim, gente. o fato de ter, né, toda essa, como se diz? Talvez só esses alimentos, isso não te fez criar nossa, Não, doutora, as coisas que eu mais amo. Eu sério? gosto de tudo. Eu acho que eu sou sempre tão grata com a vida, com tudo, que eu gosto de tudo isso. Eu gosto de baçoado, eu gosto muito de gemada, eu amo gemada. As coisas que eu tive, angu, eu amo angu, gente, comi angu praticamente todos os dias. Eu amo angu. Eu não tive trauma com nada disso. Ah, quando eu era pequena eu comi muito, eu não aguento nem ver. Ah, quando eu era pequena eu comia, me dá um pouquinho aí para eu relembrar a minha infância. São memórias da minha infância. Então são coisas que eu gosto. Eu gosto muito. Que bacana. E em relação, assim, a sentimental, a amor, como que era a sua mãe Zulmira? Brava. É, Era. Doutora, minha mãe Zumira era muito brava. Era muito brava. A gente apanhava muito. A gente apanhava muito. Eu era mais levada, acho que eu apanhava mais. Eu era mais levada. Eu era mais levada. Eu Tem algum, apanhava do que as outras. tem algum episódio, assim, que a senhora lembra, assim, de imediato, que a senhora apanhou, mas que hoje a senhora ri? Ah, a minha irmã, a mais nova, a minha mãe era muito puxa-saco dela. Ela gostava de todo mundo, mas a Cristiane ela era pequenininha, então ela era muito puxa-saco dela. Eu queimei uma faca. Eu queimei uma faca no fogão assim, ó, e espetei a Cristiane com a faca. Ou eu fiquei horas debaixo da cama. A minha mãe Zumira era muito gorda, ela tinha problemas de obesidade. Ela era muito gorda mesmo, ela pesava na faixa de 120, 130 quilos. Ela não alcançava para me pegar, mas ela ficou lá até eu cansar, porque eu tinha que sair para fazer xixi, para alimentar para alguma coisa. E ela tinha um cinto que ela cortou ele assim e fez 3 tirinhas. Era correia de bater na gente, ficava pendurada atrás da porta. A gente tinha que buscar para apanhar. Aí ela me deu umas boas correadas, merecidas, que eu machuquei a minha irmã, entendeu? Merecidas que eu machuquei. Mas eu devo ter ficado umas 4 horas. Eu, assim, vagamente, eu devo ter ficado, que eu me lembro, eu devo ter ficado umas 4 horas debaixo da cama, mas aí quando eu saí, ela me deu uma surra assim. Eu fiquei debaixo da cama, porque ela era muito soltinha, ela não conseguia me pegar lá. Eu pensei que ela ia esquecer, mas ela não esquecia, não.
mas ela não esquecia. Mas ela era só amor com a gente, tipo, vai pra escola, toma banho. Esse cabelo, doutora, você não tem ideia. Esse cabelo grande, imagina esse tanto de cabelo grande. Penteava tudo, trançava tudo, sempre andava muito bonitinha, fazia uns pompons, assim, ela partia meu cabelo no meio, fazia dois pompons, eu ficava esticada, assim, mas toda bonitinha. Ela cuidou muito bem da gente. Ela cuidou, ela deu muito amor pra gente. Ela deu muito amor. Deu couro porque precisou. Eu precisei. Eu precisei. Tá certo. E as suas irmãs? Qual foi a história das suas irmãs? A história de superação das suas irmãs mediante tudo que aconteceu. As minhas irmãs foram uma situação tão difícil, sabe? Hoje eu fico pensando, me colocando na situação delas. Graças a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devota, que eu amo Nossa Senhora Aparecida, eu tive uma visão diferente de ser filha adotiva. Eu tive gratidão por isso, mas graças a Deus eu tive uma pessoa para me criar. Mas pelo que eu sei, a minha irmã mais velha, ela não foi feliz na casa dela. Nunca que ela chegou para mim, nem vai chegar, que hoje ela não está mais entre a gente, para me contar, mas eu sei que ela não foi feliz na casa que adotou ela. Eu fui muito feliz. A Vanessa também. A Vanessa também, porque apesar da braveza da minha mãe, a Vanessa saiu de casa casada. Com um homem muito bom, um homem de respeito, teve 3 filhos. Ela também é falecida. Dos irmãos adotivos, só eu que estou viva, todos faleceram. Sério? Faleceu a Renata, faleceu, o Cristiane faleceu, a Vanessa faleceu. E o meu tio Edson, que morou com a gente por um tempo para estudar, também faleceu. Aí só tem eu. A Cristiane, ela, tipo assim, a rebelde sem causa, essa que eu te contei agora, né? O caso que eu esquentei a faca e cutuquei ela com raiva. Ela foi muito bem cuidada pela minha mãe, mas ela foi, tipo assim, a rebelde sem causa, entre aspas, para mim. Para mim, ela foi a rebelde sem causa, mas na mente dela, foi muito difícil para ela. A aceitação dela nessa situação aí de não ter sido criada pela nossa mãe foi muito difícil. Ela se envolveu com drogas, ela se envolveu com prostituição, ela teve 4 filhos, Antes dela falecer, ela já tinha doado os filhos. Ela repetiu o que ela repugnava tanto na nossa mãe biológica. Ela repetiu isso. Ela deu os filhos e ela foi assassinada. Ela foi assassinada. O Edson não, o Edson teve uma doença e veio a falecer, a gente perdeu ele também. A Renata teve uma overdose de medicação, um remédio que ela estava tomando muito, e a Cris foi assassinada. A Vanessa, ela teve um AVC. A Vanessa, ela não se cuidava devidamente, porque era assim, se ela sentisse uma dor de cabeça, ela ia lá e tomava os remédios de pressão. Aí ela sabia que ela precisava desses cuidados, sabe, doutora? E ela não ficou muito atenta a isso. Como ela era muito elétrica, muito preocupada, sabe, com tudo, tinha um patamar de vida altíssimo e foi reduzindo, isso aí perturbou muito ela. Perturbou muito ela. Ela teve um AVC, ela ficou 50, 54 dias, se eu não me engano, internada. Os médicos fizeram tudo o que podia. O marido maravilhoso fez tudo o que ele podia, lutou muito por ela, mas Deus, tipo, é a hora e ele buscou ela. Aí ele buscou e realmente não deu certo. Nossa, que situação. Mesmo com tudo que os médicos fizeram, e tudo, fizeram as cirurgias para esvaziar um pouco do crânio dela e tudo, para tentar, mas ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Aí só ficou eu das irmãs. A Cristiane, eu sentia muita revolta da Cristiane, sabe? E tudo, ela justificava o fato dela ter sido dada quando criança e tudo. Ah, porque a mamãe Zumira não é minha mãe e a gente é mãe, sim, ela criou a gente, ela é a mãe da gente, sim. E ela foi perdendo os princípios que a mamãe tentou dar para a gente, que eu aprendi, que o Edson aprendeu, que a Vanessa aprendeu. A Cristiane, ela era melhor em tudo. A Cristiane era melhor em tudo, mas nada ela conseguiu seguir, sabe? Fazia os cursos, não conseguia, até que ela conheceu as drogas. Aí a Cris conheceu as drogas e ela foi se afundando cada dia mais. Aí começou a ter filhos, e foi piorando, porque ela, tipo assim, não estou seguindo o que a minha mãe fez. Aquilo ali perturbava ela, estou seguindo o que minha mãe fez. Aí foi mudando cada dia para drogas mais fortes, drogas piores.
dívidas. Eu fui chamada várias vezes, porque aí, nesse período eu saí de casa. Aí eu morava junto com ela, nossa mãe adotiva já tinha falecido, ela faleceu em 99. Algumas datas eu não esqueço, mas as mais marcantes não tem como. Minha mãe adotiva tinha falecido em 99. As pessoas sempre me chamavam no Pirajá. A sua irmã tá aprontando na rua. Aí eu ia. Eu trabalhava num salão lá só nos finais de semana. Aí via as coisas que ela estava aprontando, as pessoas me contavam. A sua irmã apanhou aqui embaixo na vila. Tem uma favelinha lá embaixo, perto do bairro São Paulo. A sua irmã apanhou aqui, eu ia. Eu cheguei aí no UPA, pronto-socorro, nos hospitais atrás dela. Cheguei aí e tudo. Aí quando foi nesse dia, eu estava na igreja. Eu não tinha levado celular, Débora pequena, não levei celular, fui para a igreja. Quando eu cheguei em casa, tinha 11 chamadas não atendidas no meu celular. Aí eu olhei, eu falei assim, doutor, quer ver Cristiane aprontando lá no Pirajá. Aí eu atendi, era uma ex-patroa minha que estava me ligando. E era ela que sempre me dava notícias do que estava acontecendo. Aí eu atendi e falei, oi, Ju, tudo bem e tal? Ela falou assim, corre pra cá, sua irmã tá morta aqui na rua. Assim, corre pra cá, sua irmã tá morta aqui na rua. Hoje eu entendo. Ela me explicou. Ela falou que ela ficava ligando e pensando assim, nossa, ela podia tanto atender que eu vou falar assim, assim com ela. Ela planejou que ela ia falar comigo certinho. Só que depois de 11 ligações, eles estavam, já tinha chegado o Camburão, eles tinham falado que ela ia embora como indigente, se não chegasse nenhum parente. Nossa. Aí ela desorientou e me deu a notícia dessa forma. Aí ela falou comigo, corre que a sua irmã tá morta aqui. Nossa. Tá morta aqui. Eu não consegui dirigir, eu consegui levar o carro até onde eu estava casada, onde meu ex-marido estava, e falei com ele, tem alguém matou minha irmã. Ele falou assim, mas como é que você sabe disso? Aí tava meu compadre querido, maravilhoso, Júnior, tava com o meu ex-marido na hora, falou assim, não, comadre, não é assim não, alguém matou a sua irmã, não é assim não. Como você ficou sabendo disso? Eu expliquei, nós entramos no carro, ele falou, quem me falou que ela tá em frente à PUC de São Gabriel, o corpo dela tá lá no chão. Se você vier rápido, você consegue ainda que ela não vá como indigente. Que eu poderia entrar na nossa casa, que era lá no Pirajá, para pegar os documentos, ela não ia como indigente. Outra pessoa não poderia entrar lá. Aí nós fomos, eu fiz um combinado com o Ju dentro do carro, ele falou assim, comadre, vamos fazer o seguinte, nós vamos chegar, eu vou descer, e vou lá, e vou olhar. Se for a sua irmã, você desce. Se não for a sua irmã, não tem necessidade de você descer. Aí eu falei para ele assim, então tá, Ju. E infelizmente, doutor, infelizmente, isso acontece lá direto, sempre acontece de sempre, isso de sempre. Mulheres, homens, envolvidos com tráfico de droga, com essas coisas, sempre morriam lá nessa esquina, era uma esquina de prostituição. Ela ficava lá fazendo ponto. Aí eu falei com ele, combinado. Foi o que eu combinei com ele. Quando chegou assim, que ele parou o carro, assim, ó, entrando pro bairro, eu tinha combinado com ele, aí tava lá aquele monte de gente, muita chuva. Eu lembro como se fosse hoje. Muita chuva, muita gente. Aí eu fiz o que ele me pediu, fiquei dentro do carro, ele desceu. Só que na hora que o compadre olhou para mim, o compadre chegou perto do corpo, que ele olhou para mim, eu desci. Porque o olhar do meu compadre, eu vi que era minha irmã. Nossa. Aí eu vi que era minha irmã. Quando ele olhou para mim, eu pensei assim, é a Cris. Aí eu desci, fui lá, aí eu não sei te falar, foi de Deus, eu já não sei meu corpo mais, não sei mais meu corpo, aí foi de Deus. Que eu desci, cheguei próximo assim, olhei. Minha irmã parecia um bicho. Sério? Sim. Minha irmã estava com metade do corpo no passeio, deitada assim no passeio. Uma croppedzinha assim, parecia mais um sutiã de shortinho jeans. Um tênis, ela estava calçada, o outro tênis, ela não estava calçada. Aí eu cheguei perto, a perita perguntou, você que é a Elaine, que é a irmã dela? Eu falei assim, sou. Ela falou assim, busca os documentos dela, porque aí se eu conseguir preencher isso aqui com os documentos dela, vai ficar muito mais fácil você liberar o corpo. Aí eu falei assim para ela, o que que aconteceu com ela? Ela falou assim, aqui ó, põe a mão aqui. Ela tomou um tiro aqui, a pessoa que atropelou ela, o cara, quando ela caiu, o cara voltou e atropelou ela, por isso que a perna dela estava assim. Doutor, uma perna dela estava assim na água, uma estava mais no passeio, calçado, o outro tênis, a água levou.
Aí eu subi, peguei as roupas dela, peguei uma bolsinha com os documentos que eu achei lá, preenchemos tudo e eles levaram ela. Aí eles levaram ela, deu tempo, graças a Deus, dela não ir como uma qualquer. Dela não ir como uma qualquer. Aí eles levaram ela e foi todo aquele processo, aquela coisa agoniante, aí já não teve noite, nem nada. Foi muito difícil, foi muito difícil, Nossa, dona Elaine, muito difícil. e como foi seu psicológico para lidar com essa situação toda? Pessoas, amigos, eu fui muito amparada. Eu fui muito amparada pelas pessoas, pelos meus amigos, eles me ajudaram demais. Eles me ajudaram, uma amiga ficou com a Débora para mim, a Débora era bem pequena, ficou com a Débora para mim, e o Júnior não saiu de perto de mim um minuto. Meu ex-marido, da forma dele, ele ajudou muito, era o jeito dele, não julga, era o jeito dele, mas ele me ajudou muito também. E o Júnior, que em nenhum momento ele saiu do meu lado, ele foi resolver tudo para mim, ele foi reconhecer o corpo para mim, ele fez tudo com a gente, ele me ajudou muito. Então, para eu conseguir, foi assim, por um certo tempo eu fiquei, tipo, anestesiada, e aí se um telefone tocava para falar alguma coisa, eu tinha que acordar para resolver, para responder as coisas, para arrumar o enterro dela, né? Para fazer essas coisas tudo, eu tinha que acordar daquilo ali. Mas e nos outros períodos eu ficava meio assim, sabe? Eu não sei como Ai, explicar a sensação, mas eu sabia de tudo que estava acontecendo, eu tentava manter minha cabeça o mais longe possível. A madrinha da Débora correndo com tudo, ajudando a resolver tudo. E eu tentava ficar o mais aéreo, para não sentir muito aquela dor, para não sentir demais aquela dor, porque eu conseguia ainda sentir culpa. Eu ainda sério? conseguia sentir culpa. Mas culpa pelo quê? Por que que eu não envolvi com drogas e a Cris envolveu? Por que que eu fui embora do Pirajá e deixei ela lá sabendo que ela estava passando? Hoje eu não tenho essa culpa. Hoje eu sei que é porque eu lutei muito e quando eu não tinha forças mais e quando eu estava correndo perigo, eu saí. Mas na época eu ainda consegui me culpar. Hoje eu não sinto essa culpa não, doutora. Mas na época eu senti muito. Hoje eu, depois o tempo passou, eu comecei a perceber assim, nossa, e essa vez que eu lutei por ela, essa vez que eu fiz, essa vez, entendeu? Os Sim. dinheiros que eu já dei, ela não precisava morrer por causa de R$ 30. Na época, eu cheguei a pensar assim, gente, por que que eu não passei por isso? Que eu conseguiria sair das drogas. Eu pensei isso, doutora. Eu pensei que eu era mais forte do que ela, entendeu? Eu pensei assim, não, eu poderia ter sido mais forte e aí ela não teria morrido. Na época, eu pensei muito isso. Nossa, e ela faleceu, ela foi assassinada por conta de R$ 30? R$ 30. R$ 30. É, eu tava, nós estávamos lá, todo mundo, não vou falar o nome, ele já morreu também. Todo mundo estava falando, Débora está devendo tanto para fulano de tal, ela deve R$ 30, ele está ameaçando de matar ela. Inclusive essa moça que eu trabalhava para ela deve para tal cara R$ 30. Na mesma semana, esse meu tio, né, tinha dado R$ 100 para ela, que tinha sido aniversário dela, tinha dado R$ 100 para ela de presente, ela não pagou, ele gastou outra coisa, não pagou esse cara R$ 30. Todo mundo já sabia, lá no bairro já tinham me avisado. Doutora, quando eu fui lá no Pirajá, eu conversei com ela. Ela me deu uma violeta. Ela me deu uma violeta, não sei onde que ela tinha arrumado, não sei nem se ela tinha roubado, tadinha. Onde que ela tinha arrumado essa violeta? Estava no ponto de ônibus. Isso foi na sexta-feira. Ela morreu no domingo. Eu estava no ponto de ônibus. Aí ela foi e falou assim, que leva essa violeta. Eu falei assim, Chance, você está devendo? Você está devendo a pessoa? Tal. Ela foi e falou assim, não, conversa fiada desse povo. Aí veio o ônibus, ela deu sinal, assim, ela correu e deu sinal, falou assim, vai, vai, tá. Aqui, ó, essa plantinha para você. E me deu a violeta e ficou me empurrando para dentro do ônibus para não ouvir eu xingar, entendeu? Tá lá, você tem que pagar, você não pode fazer isso, essa é a sua vida que você quis e tal. Era o sermão, ela não queria o sermão. Ela não Entendi. queria o sermão. Aí ela já me empurrou com a violeta para dentro do ônibus. Nossa, e essa foi a última vez que a senhora conversou A com ela? última vez que eu conversei com ela. Nossa, Foi a última vez que eu conversei com ela. Foi na sexta-feira que eu atendi ela no Pirajá. Foi a nossa, última vez. complicado. E no domingo aí eu recebi a notícia que ela tinha sido assassinada lá. Nossa, Depois a polícia até descobriu, né? Mas a polícia ficou
tipo, chamando a gente para prestar esclarecimento e tal. Aí o cara apareceu morto, ele tinha outras rixas com outras pessoas e tudo. Depois ele também apareceu morto, e isso foi acabando para lá. E a gente foi esquecendo dessa situação e tudo, porque na minha família a gente nunca teve esse negócio, vingar, esse estranho e tudo. Nunca passou a minha cabeça isso, mas a gente ficava, tipo assim, será que vai ter punição para ele? Será que ele vai ser preso? Ficava acompanhando, eu ia na delegacia e tudo. Um dia ele apareceu morto lá no Pirajá também. Ele apareceu morto lá no Pirajá também. E para a senhora, ele aparecer morto, qual que foi o sentimento que te deu no momento? Ah, eu não. A princípio eu ficava pensando, será que foi ele mesmo? Será que foi ele mesmo? Ah, eu queria que ele morresse também. Na minha cabeça ficava isso. Ah, ele fez, alguém também vai fazer com ele. Eu ficava pensando isso muito, pensava muito sobre isso. E se ele está envolvido, mesmo caminho que ele fez a minha irmã passar, alguém vai fazer ele passar. Mas na hora que aconteceu, eu só queria chegar perto dele, eu não queria que ele tivesse morrido, eu queria que ele tivesse preso. E falava assim, mas por que você fez isso? Por que você não me procurou? Você não procurou o Tietson? Por que você não procurou a ajuda lá, né? Alguém que pudesse pagar isso aí para ela e tudo, precisava matar a minha irmã. E com tanta crueldade, porque ele atirou, ela caiu, ele veio com o carro e passou. E onde ela morreu, na esquina, assim, tinha uma garagem de ônibus, tem aqueles coretos, né? O cara lá de cima ficou gritando, opa, opa! Ele contou que ele gritou e tudo, mas não adiantou nada. Ele foi, o cara desceu, tirou nela, depois pessoas soltaram nela. Falei, por que você fez tudo isso? Se você podia me pedir, se você podia pedir Tietchan, se você podia pedir alguém para te pagar e ela não ter, e não precisar matar ela. Aí eu ficava pensando isso, no momento de fúria, eu fiquei com ódio quando ele morresse. Quando ele morreu, eu fiquei, oh meu Deus, eu queria tanto saber por que ele não me procurou. Nossa, Eu fiquei pensando nisso. ai, é tão pesado. Eu tô conversando com a senhora e eu mesma vou me emocionando. Antes de dar continuidade, eu queria dar um presente para a senhora de coração, tá? Um presente de Natal. Eu Porque eu quero. gostaria tanto de ter passado Natal com a senhora. Infelizmente não foi possível, mas eu fiz, né? Eu adquiri aí de coração. Ai, lindeza. Eu quero, vamos ver. Eu tô curiosa. Já pode abrir, né? Pode abrir. Já pode abrir, né? Eu tô curiosa. Aí eu sou dessa, esse presente eu tenho que ver na hora. Minhas clientes levam uma. Eu trouxe um mimo para você, Lena. Então fica aí de molho, que eu vou olhar meu mimo. Ai, meu Deus. Então quer dizer que eu vou chegar em casa e vou falar: Alexia, acende a luz. Alexia, me obedece. Alguém vai me obedecer naquela casa? Obrigada, Por amor. nada. Eu achei a cara da Obrigada. senhora. E eu amei, que eu ainda não tenho. Eu vou chegar e falar assim: Alexia, me obedece, por favor. Alguém vai me obedecer. Dá duas palminhas assim, ao invés de desligar a luz. Alguém vai me obedecer naquela casa. Muito obrigada, minha linda. Por nada. Dona Elaine, vamos continuar. O assunto é bem pesado, né? É emocionante também. E em relação nós falamos da Vanessa, né? A Sim, Vanessa foi questão de doença mesmo. É, teve a Cris e sim. a outra foi a. A Renata. A Renata, ela faleceu. Quando a Renata faleceu, eu estava com síndrome do pânico, eu estava com depressão, eu tinha muita dificuldade de sair de casa, de viajar, E viajar, que eu falo, é tipo Belo Horizonte a Contagem, ir trabalhar. Eu passei uma fase da síndrome do pânico, que eu ia até do Barro Preto até o Padre Sá. Padre Sá, que eu descia do ônibus, eu respirava, eu rezava, eu esperava para pegar outro ônibus para descer na minha casa. Eu tinha dores de barriga terríveis, 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 mas imaginárias. Dores de barriga de não ir no banheiro, de ficar com a cabeça ruim, achar que está passando mal, com gases, com vômito e chegar em casa e não ter nada. Eu não tive condições nessa época de ir no enterro da Renata. Eu não tive condições de ir. Estava muito difícil. Depois disso também eu passei a não ir mais em enterro. Depois da crise eu não fui mais em enterro. Era muito difícil para mim. Aí eu não fui no enterro dela devido à minha saúde. Eu não ia conseguir mesmo. Eu iria lá para dar trabalho. Eu não tinha tanta ligação com ela igual eu tinha com a Cristiane e com a Vanessa. Mas o fato de ser a morte é muito difícil para mim, doutora. A morte é muito difícil para mim. Porque
Não sei, não é egoísmo, não sei não, vou te falar certo. Não é egoísmo querer as pessoas comigo. Mas quando se trata desse tipo de assunto, eu perdi muitas pessoas. Eu perdi muita gente. Eu perdi para bebida, eu perdi para as drogas, a minha irmã, né? Eu perdi acidente, um amigo muito querido. Dói muito, muito, muito de acidente. Então, para mim, é muito difícil. E a Cristiane e a Renata, quando ela faleceu, eu estava assim, numa situação muito difícil. Com o meu espiritual, com a minha saúde mental, eu não estava em condições. Eu realmente, eu não fui. Eu não fui no velório dela, não fui no enterro, fiquei em casa. Depois eu fiquei pensando, eu poderia ter conseguido, dava para eu ir, mas eu sou muito resiliente. Aí eu falo assim, não, não, se naquele momento você achou que não dava para ir, é porque não ia dar. E eu penso muito, doutora, eu sou assim, tipo, eu tô com raiva da pessoa. Eu tô com muita raiva mesmo. Deixa eu ver a gravidade que essa pessoa fez, deixa eu ver se isso tem necessidade para tanto. Vamos ver se tem necessidade para tanto. Para eu tomar uma decisão. Porque eu não me arrependo. Eu não tenho nada para me te falar. Se me perguntar, o que você arrependeu? Não, não tem nada para arrepender, porque eu penso muito. Então, quando eu pensei assim, meu Deus, por que eu não fui no velório dela? Aí eu falo assim, não, porque naquele momento você achou que não ia ser legal, que não ia dar para ir. Se fosse hoje, você poderia até ter ido, mas naquele momento não era para você ir. Eu tinha crise de pânico fortíssimo, de não conseguir ficar em lugar fechado. Aí, se fosse muito aberto, eu não conseguia ficar em lugar muito aberto. Aqui te Eu incomoda, por tive. exemplo? E que tá? Incomoda. Só que hoje eu sei lidar com isso. Aqui tá fechadinho, tá só nós aqui, ele. Aí, isso me incomoda estar fechado, mas eu sei ficar aqui, eu consigo lidar com isso. Antes eu não conseguia. Você não dava conta. E como que Não a senhora dava conta. aprendeu? Eu fui numa festa, o filho da Cristiane, aí a Cristiane tinha falecido e tal, tinha passado um tempo, eu fui numa festa. Quando a gente. Foi o tempo de chegar na festa, doutora, tinha uma parede branca, tudo era branco, o salão era muito lindo, muito limpinho. Tudo branquinho, tudo clarinho, a gente estava lá na festa e eu comecei a sentir assim, um mal-estar, eu olhava para as paredes, parecia que elas estavam me apertando. Já tinha sentido essas coisas antes, eu já tinha sentido isso antes. Eles se divertindo, tinha pula-pula, tinha tudo. Eles se divertindo e eu com aquele mal-estar de não conseguir. Eu falei assim, Lequinho, você vai embora com a tia. Aí ele falou assim para mim, tá. Aí tirei ele do pula-pula para poder ir embora. O meu ex-marido falou assim, eu não vou, eu não vou. Eu falei, não tem problema não, eu pego um táxi e vou. Ou parecia assim, uma eternidade chegar na minha casa. Aí eu fui embora de táxi, meu ex-marido não quis ir, e depois eu fiquei com medo de dirigir, eu tive pânico também de dirigir, eu não estava dirigindo, deixei ele com o carro e fui embora. Eu peguei um táxi. Ai, parece que não ia chegar na minha casa. E uma dor de barriga, uma azia, aquele trem. Eu falei, gente, eu vou morrer dentro desse táxi com essa criança. Nossa, eu vou morrer dentro desse táxi com essa criança. Eu estava pensando isso. Nunca chegava na minha casa. Aí, cheguei na minha casa com muita dor de barriga, fui direto pro vaso, fiquei no banheiro. Fiquei no banheiro. Nada, doutor. Eu não tive diarreia, não tive vômito, não tive nada. Foi só chegar e melhorar. Só cheguei a melhorar. Eu comecei a perceber, doutora, que eu estava. Teve uma outra festa também, que eu estava doente. Eu falei, gente, eu tô doente. Aí, a senhora vai rir, doutora. Eu comi 2 cachorro-quentes. Eu cheguei, para quem saiu de uma festa com ânsia de vômito, com azia e com suposta dor de barriga, cabeça, eu estava com muita necessidade de ir embora para ir no banheiro. Eu cheguei em casa, eu comprei cachorro-quente para ele. Eu quis, tipo assim, recompensá-lo por ter perdido a festa. Eu pedi cachorro-quente para ele, para mim, para ele. Aí a gente comeu cachorro-quente. Eu comi 2 cachorro-quentes. E não tive nada. Mas se eu saía na copa. Aí eu percebi, eu tô doente, eu preciso de ajuda. E foi nesse momento que a senhora procurou uma ajuda médica? Sim, aí eu procurei uma médica no bairro de São Paulo que me indicou para fazer terapia. Ela me indicou a terapia, comecei a fazer terapia, não gostei. Não gostei, não adaptei bem com a terapia e tudo. Acho que é porque pagava também, eu não tinha dinheiro para pagar naquela época, não.
Os tempos lá para trás eu passei nem aperto, não tinha dinheiro para pagar nada, porque pagava, eu não gostava, não. Não, eu tenho que pagar para ficar aqui conversando com essa mulher. Aí eu tive outra crise. Séria, eu tinha várias, de descer do ônibus e tudo, mas eu tive uma outra séria, que eu estava numa festa muito longe, e eu comecei a passar muito mal. E a minha comadre, a madrinha da Débora, estava junto, e o meu ex-marido, a mesma coisa. Você vai sozinha, você está passando mal, você vai embora. E eu vou ficar na festa. Eu vou ficar na festa. Aí eu fui embora, a minha comadre começou a me levar até a porta, só que eu perdi o controle e fiz na rua. Eu perdi o controle mesmo do meu corpo e tudo, e o xixi escorrendo assim, e eu passava muito mal, doutora. Eu passava muito mal, parecia que eu ia desfalecer. Sério. Sim, parecia que meu corpo ia cair, que eu ia desmaiar. Aí eu falei com meu cunhado, eu não consigo mesmo ficar. E as minhas amigas vindo, secando meu xixi, eu toda molhada, sabe? Aí eu falei, não, gente, eu preciso melhorar isso. Aí a comadre andou comigo pro quarteirão assim, voltava. Esperei, a médica pedia para eu esperar 30 minutos para a adrenalina baixar. Fazer os exercícios à mão e não passava. Os 30 minutos venceu, não passou, fui embora. Chegou em casa e falei, não, vai ter que arrumar dinheiro, você vai ter que tratar, você vai ter que fazer terapia. Você vai ter que fazer terapia. Eu conheci o doutor Maurício. O doutor Maurício, psicólogo maravilhoso, que de vez em quando a gente se fala, não faço mais tratamento com ele, mas de vez em quando a gente se fala, e que me ajudou. E hoje eu consigo ficar aqui com vocês e tudo. Na hora que eu cheguei, eu dei uma olhada e falei, nossa, tudo fechado, né? Pensei na minha cabeça, tudo fechado, né? Só que você é assim. Você aprendeu a conviver com isso, você se cuidou, você tratou para isso. Ah, eu tô aqui, plena. Tranquila, Tô plena. aqui, plena. Laine, eu tenho mais um presente pra te dar, tá bom? Esse é um oferecimento à Alice Bela Flor. Gente, a Alice, ela contribuiu muito, tá ajudando muito, é uma parceira, tá? Do nosso podcast. Aqui. E eu vou deixar o arroba dela aqui na tela, tá? A Alice, ela infelizmente teve as redes sociais dela hackeadas. Então, infelizmente, né, ela perdeu muitos seguidores, então a gente não deixa de seguir a Alice. Ela mexe com cosméticos, ela mexe com manicure, pedicure, massagem, ela faz uma massagem espetacular, tá? Assim que ela faz a unha, ela faz uma massagem espetacular. Então vamos lá. Aqui, ó. Ai, eu tô amando tudo isso. Muito obrigada. Obrigada, Alice. Eu já posso olhar também? Pode, Porque eu claro. não resisto, eu tenho que olhar. Ai, que fofo. Ai, gente, eu amei. Amor, Amei. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, viu, Alice? Eu já tô seguindo a Alice. É. Já tô seguindo a eu Alice. super recomendo. E quem, inclusive, estiver seguindo ela e for pelo podcast, pode estar agendando com ela, tá? E vai ter um desconto especial para todo mundo que chamar e vier pelo podcast. Dona Elaine, e como que foi a morte da sua irmã em relação à overdose? Como que a senhora ficou sabendo? Eu não tive muito contato. A Renata foi aqui, eu tive menos contato com ela. A minha mãe biológica ligou e falou que ela tinha tomado alguns remédios, que ela estava tomando medicação, ingeriu bebida alcoólica e tinha falecido. E eu não tive condições, igual eu te expliquei, da síndrome, eu não tive condições de ir na época no enterro dela. E ficou tipo assim, só a minha mãe mesmo que foi e o meu tio Zezinho de Itaquaraçu, que foram no enterro dela. E eu sei que ela tem um filho, eu não tenho contato com ele e tudo. Eu sei que a Cleusa, minha mãe biológica, ela tem contato com ele. Ela eu sei que tem. E eu nunca vi ele, eu nunca vi. Nossa, é complicado. Dona Elaine, e em relação à sua irmã, ela teve overdose, como que a senhora ficou sabendo? Não tinha muito contato com ela, não. Não tinha nenhum contato, era zero contato, na verdade. Tudo que eu tinha de informações dela era através da minha mãe biológica. E ela falava comigo, aí ela falou comigo que ela tinha ido morar, eu acho que em Sabará, eu não tenho certeza. E aí ela de repente me liga e falou comigo que ela tinha falecido, parece que ela tinha tido uma overdose, que ela estava tomando alguns medicamentos, que ela estava com depressão e usava droga e usava bebia bebida alcoólica junto e tudo, e que ela tinha falecido. E eu sei que nessa época foi a minha mãe biológica e o meu tio. Eu sei que meu tio também foi no enterro dela e eu não tive mais contato em relação à família dela. Ela tinha um filho, tem um filho, né? Ele
continua aí, eu não sei dele, não tenho contato com ele, não conheço. Que é esse meu sobrinho. E assim, nossa, aconteceu tanta coisa na sua vida, né? Sim, E muita coisa. a senhora se agarrou a algum espiritual, vamos supor, uma doutrina, uma religião, uma filosofia de vida para conseguir superar tudo isso? A minha mãe Zumira, ela criou a gente na igreja evangélica. A gente ia muito na igreja evangélica com ela e tudo. Depois de um certo tempo, mais velha, eu decidi, aí eu comecei a ir na igreja católica. Hoje eu sou católica, sou praticante, sou meio em falta, mas quando não dá para eu ir à igreja, eu ouço a missa, eu faço as minhas orações. Só brinca comigo, eu sou a beata do ônibus, que eu vou no ônibus rezando, faço terço. Então, eu sou católica, eu sou católica. Gosto de ler muito livros espíritas, me explicou muita coisa, aprendi muita coisa com os livros espíritas. Eu fico tentando me agarrar ali, né, caçando uma explicação para tanta coisa que aconteceu. E hoje eu tenho certeza, tudo que aconteceu foi Deus. A única explicação para mim que eu tenho hoje é Deus. Ele traçou tudo. Ele traçou como eu chegaria, em qual família eu chegaria e onde eu estou hoje. Então, foi Deus. Foi Deus. Interessante. E hoje, como é a sua convivência com a sua mãe biológica? Hoje, não tenho convivência nenhuma com ela. Não tenho convivência nenhuma com ela. A gente estava, tipo assim, até o ano passado, que foi esses dias, né? Mas realmente foi até novembro do ano passado. A gente se falava um pouco, ela chegou aí na minha casa há um tempo atrás. Foi na minha casa, me fez uma visita, dormiu lá na minha casa. A gente conversou bastante e aí, como várias outras situações que aconteciam, Stephanie, de ela vitimizar, de ela, tipo, eu não acho que ela tinha que fazer, tipo assim, eu sou mesmo a culpada, admitir, eu abandonei mesmo os meus filhos e não sei o quê, não sei o quê. Ela quer chamar a atenção, ela quer, tipo, ela ainda tenta me culpar, porque, sim, porque eu tenho uma vida legal, porque eu trabalho, porque eu tenho saúde, às vezes até da minha saúde, ela já chegou a falar. Sério? Tipo, sim, há pouco tempo atrás. Porque vocês não sabem o que passa comigo, que vocês têm saúde, entendeu? Até isso ela chegou a questionar. Hoje eu não tenho mais saúde, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer as coisas, mas para mim, na minha cabeça, ela nunca conseguiu, ela nunca trabalhou. Não. Ela nunca trabalhou, então ela fala que hoje ela não consegue, acho que hoje seria o de menos. E aí vem com umas cobranças, eu sei que tudo que eu podia fazer por ela, eu já fiz. Eu já tentei aproximar dela, mas agora, final do ano, foi definitivo. Não quero aproximação, não quero saber. A pessoa que ela é, eu não quero ter essa convivência. O meu maior medo é de ser quem a minha mãe biológica é. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não quero ela perto de mim, eu não quero ela dando bom dia no telefone. Ela me bloqueou. Houve uma situação em que ela me bloqueou. E aí, porque para a Cleusa, o muito importante para a Cleusa é o dinheiro, é o que você pode ajudar, o que você pode fazer, entendeu? O que você pode fazer por ela. Ela me pediu uma coisa, não estava ao meu alcance naquele momento. Então ela, tipo, me intimou, tipo assim, você vai fazer ou não isso para mim? Você vai me dar isso ou não? Eu não posso agora. Aí, de repente, ela some, ela me bloqueia. Não é a primeira vez. Vou te falar que não é a primeira vez. Já aconteceram outras vezes dela fazer isso para mim, eu tentar ajudar da forma que eu posso, não ser o suficiente. Já aconteceu outras vezes. E ela ter as mesmas atitudes, afastar da minha vida. E depois chegar assim, eu senti sua falta, como se nada tivesse acontecido. Só que eu não permito mais isso. Eu não permito, não é só dela, é de relacionamento, é da minha mãe, é família, é amigos, é amores. Eu não permito mais ser usada pelas pessoas na hora que é conveniente elas estarem comigo. Perdi amores, perdi amigos, porque eu percebi isso. Aí depois eu fico pensando assim, nossa, eu perdi tanta gente. Eles me perderam. Eu não perdi, não. Porque eu não tinha o dinheiro para dar ela que ela precisava naquele dia.
mas eu tenho amor, eu tenho assunto, eu faço uma comida gostosa, ela foi lá para casa, fiz comida para ela, tratei ela bem. Então, as coisas que eu valorizo, eu tenho. Então, eu penso assim, gente, eu perdi pessoas, perdi amigos, eu perdi pessoas e amigos para a morte. Aí, realmente, eu perdi. Mas essas pessoas que se afastaram, inclusive ela, por algum motivo, elas me perderam. Então, para mim, agora, dessa data em diante, agora é definitivo. Se ela me desbloquear, ela vai ficar lá falando sozinha, não vou mais atender ligação, não quero mais conversa. Eu já fiz a minha parte, eu já tentei muito. A senhora Eu já considera, tentei muito. desculpa, a senhora considera ela uma mulher narcisista? Olha, eu te responderia de imediato, não. Não, mas se for raciocinar bem, ela é assim. Se for raciocinar bem, ela é assim, ela é tudo em prol dela. Tudo é o que é melhor para ela. Ela abandonou as filhas quando nasceu porque era benéfico para ela. Ela criou quando estava em benefício para ela. Meu irmão começou a dar trabalho, ela abandonou ele. Isso é uma pessoa narcisista, é só para ela. Então ela tá lá, ela ama a minha irmã que mora com ela e tudo porque é benéfico para ela. Entendeu? Porque ela mora hoje com essa minha irmã. Então é benéfico para ela. O meu irmão começou a dar trabalho e tudo lá, usando drogas e tudo. Então não serviu mais, ela simplesmente abandonou ele. Eu entendo que não é fácil. Eu entendo que não é fácil. Mas eu sou mãe e eu luto pela minha filha. Se precisar, eu luto pela minha filha. Entendeu? Aí ela é uma pessoa narcisista, sim, porque ela só pensa nela que está tendo vantagem para ela. Então, a princípio, eu te responderia não, mas depois, analisando, se eu for pensar direitinho, ela é assim. Ela é Ela é impacta. assim. É. E dessa questão de ter, assim, ó, né, ter dado os filhos, ela chegou a fazer algum aborto, algo do tipo? Sim, ela já chegou a fazer aborto, ela mesma já contou, ela mesma já falou para mim, ela falou para mim que fez um aborto. Não, ela fala que fez alguns abortos e que hoje ela sofre, foi isso que ela falou para mim, que ela sofre com a situação de à noite acordar, ela fala que ela ouve vozes, eu não sei te falar se pode ser espírito, eu não sei te falar se pode ser a mente dela cobrando isso dela. Ela fala que ela ouve bebê chorando. Ela fala que ela ouve bebê chorando. A minha irmã, Cristiane, que eu te falei, ela chegou uma vez a falar com a minha irmã. Eu tentei tirar essa menina e não consegui. Hoje ela está aí dando trabalho. No auge do trabalho que a minha irmã deu, ela falou que ela tentou tirar a minha irmã e não conseguiu. Ela ainda usou essas palavras, a Cristiane. Ela falou, tentei até com agulha de crochê, eu tentei furar a minha bolsa para essa menina não nascer e ela nasceu e hoje ela está aí dando trabalho. Ela me falou isso. Ela me falou que tinha feito esses abortos. Aí eu não sei te precisar quantos, porque a maioria das coisas que eu sei é assim, foram lá atrás ditas. Minha mãe já contou, minha mãe adotiva, mamãe Zumira, ela já contou um número diferente, ela já contou outras histórias pra gente e tudo. Mas da boca da minha mãe biológica, eu escutei isso. Ela falou isso para mim e falou com a minha irmã. Minha irmã estava muito bagunceira, perguntando muito, tudo. Ela falou, eu tentei te abortar, não consegui. Nossa. Ainda falou isso, que tentou abortar ela com uma agulha de crochê, tentou furar a bolsa, não conseguiu, e ela nasceu para dar trabalho. Ela falou isso para minha irmã. Nossa, pesado. Sim, ela falou isso para minha irmã. Pesado, muito pesado. Muito, muito, muito. E assim, talvez, né? E hoje, vamos supor, a vida dela, para por tudo que ela fez, ela sente que ela encaminha para a solidão, porque aparentemente saúde, né, já não é Ah, um mas ponto mais para ela. não, Já ela não não tem. tem esse problema com a solidão, não. Porque ela acha que ela tá certa, ela acha que nós devemos favores para ela acha que nós devemos o nosso tempo para ela acha que ela tá certa. Gente, Ela acha que todas essas atitudes, essas coisas que ela teve, as atitudes que ela tem agora, ela acha que ela tá certa. Então eu não acho, sinceramente, eu não acho não que ela fique em solidão, que ela sinta falta da gente, principalmente por ela me procurar só quando ela precisa. nossa. Principalmente por isso, por ela me procurar só quando ela precisa de alguma coisa, aí eu tenho mais certeza ainda. A última vez foi há um ano para trás, 2022, 2021. 21.
Tiveram umas chuvas muito, muito fortes, foi quando ela me procurou, que a casa dela estava com risco de desabar e que ela estava com muito medo de ficar lá e tudo, na casa, se ela podia ir passar uns dias na minha casa. Aí eu falei com ela que podia, sim, que não tinha problema e tal. Aí ela sumiu. Aí depois eu perguntei o que que aconteceu e como estão as coisas, se ela sumiu. Não, já resolvi aqui, tá tudo bem, tal, tal, tal. Mas nem me dá uma satisfação que tava tudo bem, ela não me deu. Aí Quando foi beleza, aí ela conveniente, some né? de novo e teve agora, que eu te falei, que ela veio pedir uma ajuda financeira. Eu falei que eu não podia naquele dia, que eu podia depois do dia 8 de dezembro. Aí ela foi e falou assim: tá aqui o Pix do fulano, se você puder depositar nesse número aí, você me fala que eu tô precisando. Eu fui e já tinha explicado para ela que eu não podia naquele dia, só depois do dia 8 de dezembro, ela não. Ela mandou o Pix assim mesmo e pedindo Pressionando, dinheiro, né? pressionando. Aí eu fui e falei assim, gente, eu comecei a ficar brava. Eu falei assim, uai, gente, não respondi ela, mas brava comigo. Mas, gente, eu acabei de explicar, então não vou responder, não. Pensei na minha cabeça. Ela foi e ela mesma já passou a mensagem. Me fala que se você não puder me ajudar, eu vou tomar outros meios aqui. Eu falei, não, eu não posso hoje. Ela me bloqueou. Nossa. Ela me bloqueou. Então, as aparições dela são assim. E tira a sua paz. Naquele momento ali, tira a sua paz. Tira o seu sossego. Eu não poderia, realmente, naquele dia eu não poderia. Só que aí a pessoa começa a te perturbar e te intimidar, tipo assim, como se eu tivesse a obrigação. Eu não tenho essa obrigação, pai. Nem com ela, nem com ninguém. Eu ajudo quem eu posso, do jeito que eu posso, a hora que eu posso. Não sobre essa pressão que ela fez. Achando que eu devo isso a ela. Você tá entendendo? Que eu quero explicar, ela Sim, achar que sim. eu devo isso, que eu tenho que fazer. O jeito que ela passa é que eu tenho que fazer. E eu não tenho. Eu não E é tenho. estranho, né? Porque o pai e a mãe. Não que, igual a senhora falou, tem coisa que. Não, como se diz, se minha mãe e meu pai pedir alguma coisa, eu vou fazer porque são minha mãe e meu pai, eu quero Sim, ajudar. Mas ela, por todo o contexto dela, ela sim. ainda se sente. Isso, Sente que você tem alguma obrigação com ela. isso. E a forma com que ela faz isso. A forma com que ela faz isso. Não é simplesmente um pai ou uma mãe ligar e falar, meu filho, eu tô precisando, você pode me ajudar? O que você pode fazer? E pronto, não. Ela fica ali, ó, perturbando, perturbando, enchendo sua cabeça, e xingando, e desaforada, e atrevida, e mal educada. Sério? Sim, as mensagens desaforadas, atrevidas e mal educadas. Meu E Deus. nada assim funciona comigo. Não funciona. Mas em algum momento chegou a funcionar? Em algum momento a senhora Sim, achava que tinha obrigação? sim, eu já tentei comprar ela muitas vezes. Muitas vezes as coisas que eu fiz por ela, tentando comprá-la, comprar amor, comprar carinho, comprar ela. Muitas vezes ela já chegou, você pode fazer? Ah, minha filha, se eu tivesse que comprar uma roupa, um calçado que seja para mim, eu já não comprava para fazer para ela ficar feliz. Só que nunca estava bom, nunca era o suficiente. Nunca era o suficiente. E aí, com isso, ela começou já, tipo, como se fosse uma obrigação minha. Como se fosse uma obrigação. Nossa, pesado. E dona Elaine, me responde uma coisa. Com quantos anos a senhora engravidou? 16. Eu engravidei com 16 anos. Isso. Fiz 25 de janeiro, eu fiz 17, ganhei minha filha em março. Isso, 16 anos. E 16 como anos. que foi a sua mãe adotiva? O que que ela... Como foi a Nossa, minha reação filha dela? vai assistir esse podcast e vai falar assim, nossa, minha mãe não sabe nem quando que engravidou de mim, nem qual foi o dia, a data. Filha, é porque é muita coisa na cabeça da mamãe. As datas a gente vai se confundindo, né? Também, né? Menino nasce, faz aniversário de um ano, meu É, aniversário, não sei o que, confunde mesmo. é verdade, concordo. Mas aí, como que foi a reação da sua mãe adotiva? Como que ela lidou com tudo? Ela te acolheu? Como que foi? Minha mãe adotiva, te falei, ela era muito brava e eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos. A gente tinha que trabalhar para ajudar, estudava também. E quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, o que que eu fiz? Eu escondi dela ao máximo que eu pude. Eu era desse tamanhozinho, eu era muito magrinha. Então eu ficava usando aqueles camisão de candidato, sabe? Aqueles camisão de candidato, disfarçando, eu conseguia até uns 5 para 6 meses. Esconder dela, a fofoqueira da Cristiane que viu a minha barriga e falou assim, mãe, ela ainda é a menina, a barriga dela tá grandona. Aí ela fez eu mostrar,
Eu mostrei, falei que ela era muito brava, ela fez eu mostrei. Ela falou um ditado muito antigo, assim, vai caçar o dia onde você quebrou o pote. Você vai ficar aqui até o neném nascer. Depois que nascer, você não vai ficar mais aqui. Aí, e foi isso que aconteceu. Aí eu fiquei até a Débora nascer, 19 de março de 94. Aí eu fiquei, fui pro hospital, ganhei a Débora. E quando eu voltei, aí ela falou comigo que não dava mais para mim ficar lá, que eu ia dar mau exemplo para Cris, o que eu fiz e tudo, não ter casado, perdi a virgindade, engravidei, que eu ia dar um mau exemplo para Cris. Aí eu fui morar com o pai dela, com o pai da Débora. Aí eu fui morar um tempo com o pai da Débora. E como que foi essa experiência de morar com ele? Foi horrível. Sério? Eu era uma criança, doutor, eu era uma criança. Eu era uma criança que escondia as coisas, apesar de trabalhar e tudo, eu era uma criança, não tinha hoje tudo que as nossas filhas têm com 12, 14, 16 informações hoje. E pela minha mãe adotiva ser bem mais velha, ela não iria nunca admitir eu chegar para ela e falar que eu queria ter uma relação, mas que eu não ia casar. Então eu fui muito despreparada. Eu tinha 16 anos, mas uns 16 muito despreparada. Foi muito ruim, foi muito ruim. Eu fiquei morando com ele por volta de uns 6 meses. Uns 6 meses. Mas você não sabe que eu penei com ele uns 6 meses, tá? Sério? E como que a senhora conheceu ele? Ele morava lá no Pirajá há muito tempo. Ele já morava lá no Pirajá há muitos anos. E eu via do bairro. Via do bairro, tínhamos uma amiga em comum. E eu via ele lá do bairro. Aí sempre sabia já que ele aprontava muito, que ele era bem levado. Isso aí eu já sabia. Aí começou aquela coisa, tipo assim, despertar aquele negócio assim. Ah, é legal. Ah, ele é... As coisas erradas que ele faz, aquela idade encantada. Ai, meu herói. Sem saber que isso, mais tarde, ia me prejudicar muito. Que me prejudicou muito. A gente tentou uma relação sem o mínimo de alicerce. Sem alicerce nenhum. Eu conheci ele na região mesmo. A gente já morava lá há muito tempo. Nós todos morávamos no mesmo bairro. Aí foi lá da região mesmo. Aí a senhora foi, engravidou e foi morar com ele. E como que foi, assim? A senhora tinha uma casa, foi morar com ele, na casa da família dele? Sim. Eu, a princípio, volta de 15, 16 anos, uns 15, 16 anos, eu tinha uma namorada. Eu conheci uma moça e eu comecei a me envolver com ela, que foi esse elo que me ligou ao pai da Débora. Aos 15 para 16 anos, eu comecei a me envolver com ela. Ela era amiga dele e aí nós nos tornamos todos amigos. Ele pegou, com o tempo, não deu certo com ela. E essa aproximação dele, da gente juntos, de andar os três juntos e tudo, ficar muito junto ali, foi o que eu comecei a ver as coisas, tipo, eu tinha mais liberdade para sair, para ir nos lugares, a minha mãe sumida deixava eu sair com eles. As coisas parecem que foram ficando fáceis, mas não foi, foram ficando mais difíceis. E aí, isso aí foi a ligação que a gente teve, do bairro, de ficar mesmo ali naquela, todos ali. Aí a senhora foi, engravidou e foi morar com ele na casa da família dele. Sim, ele foi meu primeiro homem, primeiro namorado e meu primeiro homem. Eu nunca tinha tido Sério? relação. Sim, ele foi meu primeiro namorado homem e meu primeiro homem mesmo. Nunca tinha tido relação sexual. Aí o que acontece? Eu. Decepção, aquelas coisas, ai, meu mundo acabou, ela não me quer mais, aquela coisa toda. E o Giovanni ali, o amiguinho, né? Aí a gente, o que que acontece? Comecei a me envolver com ele. Comecei a me envolver e tudo, e a gente começou a namorar. Aí ele foi o meu primeiro homem, quando eu assustei, eu tava grávida. Não. Quando eu assustei, eu tava grávida. Sem nenhuma condições, eu não tinha condições nenhuma de ter um filho. Não tinha condições nenhuma de ter um filho. Aí, quando eu vi que eu tava grávida, que eu consegui segurar o máximo da minha mãe Zumira, eu segurei até por volta de 5, 6 meses. Aí não deu mais, ela ficou sabendo e pôs esse limite quando o bebê nascesse. Aí quando a menina nasceu, quando a Débora nasceu, eu fui morar lá com ele. Aí lá no bairro São Paulo, eu morava eu e ele numa casa.
e a Débora. A mãe dele morava de frente. Giovana aprontava tanto, eu trabalhava igual uma doida, sempre trabalhava no salão, punha a bichinha na cintura, subia pro salão, porque a mãe dele não me ajudava, punha a bichinha no salão, na cintura, subia pro salão, ia lá trabalhar. Aí minha mãe Zumira foi cedendo, também quem não cede, aquela branqueleza bonita, né? Quem não cede, foi cedendo, começou a olhar lá pra mim durante o dia pra eu trabalhar. Aí eu olho durante o dia, mas à noite eu não vou olhar não, porque eu sei, mas esse homem vai sair pra rua e vai aprontar e vai arrumar outro menino. Ela começou a olhar lá pra mim durante o dia, eu trabalhando no salão. Trabalhava no salão, no final da tarde voltava. Eu ficava com intuição. Giovanni catava todo o meu dinheiro. Nossa. Tudo que eu trabalhava, eu já cheguei a esconder dinheiro dentro do saquinho de leite, dentro do filtro. Dentro do saquinho de leite, dentro do filtro. O Giovanni achava. Antes não tinha essa caixinha de leite, era mais por saquinho, sabe? Eu lavava o saquinho, guardava o dinheiro que eu trabalhava dentro do filtro. O Giovanni achava o dinheiro. E pegava todo o meu dinheiro, gastava com droga. Ele usava muita droga, eu aprontava muito, na época usava muita droga. Aí a mãe dele tomou uma decisão, a gente não estava dando certo, brigando muito. Não sou santa, avançava nele, já quebrei a cara dele, já peguei um elefante. Eu tinha um elefante esse que fica com a bunda virada para a porta, assim, para atrair dinheiro. O elefante lá estava bonitinho e ele fez raiva em mim. Eu peguei o elefante, quebrei nele. Não sou santa, não sou. Quebrei o elefante nele e aquela brigaiada, e a mãe dele decidiu dividir a casa. Ah, vão dividir a casa. Aí pobre divide a casa com guarda-roupa. É sério. Pobre divide casa com guarda-roupa. Arrastou o guarda-roupa, dividiu. 2 cômodos para ele, 2 cômodos para mim. O cômodo que era meu tinha uma janela que dava para a rua. Os cômodos do fundo era dele, saía pelo mesmo portão lá atrás. Tá tudo bem, beleza. Trabalhei, punha a bichinha na cintura e ia embora para casa. Cheguei em casa, pus a Débora no berço, coloquei a Débora no berço e tô ouvindo um barulho. Doutora Medrosa, no meio da favela, e Medrosa, aí tô ouvindo um barulho, eu falei assim, gente, tá acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa errada. Aí eu cheguei na janela, tava passando um rapaz, eu falei assim, tem alguém na minha casa. E o guarda-roupa dividindo a nossa separação, entendeu? O nosso divórcio. Ele lá do outro seria a parte dele e a minha parte. Falei, tô ouvindo barulho, tem alguma coisa de errado. Aí ele foi e falou assim, me dá a menina. Eu peguei, passei a Débora bebê pro rapaz pela janela e pulei a janela. Ele falou, você fica aqui que eu vou entrar lá e vou olhar. Aí ele entrou e eu fui atrás dele, olhando atrás, olhando atrás. Na hora que eu cheguei na parte que era do meu marido que estava divorciado por um guarda-roupa, era ele que estava com uma pessoa, com uma moça do outro lado, onde ela tinha separado os cômodos pra gente. Que isso? Onde ela tinha separado. Ele estava com uma outra moça lá. Não é a esposa dele hoje atual, era uma outra moça na época. Aí o barulho era ele que estava com outra pessoa lá. Nossa. Aí aquilo ali, tipo, eu achei que falar foi um divisor de águas. Porque eu tive a humildade de voltar, de pedir a minha mãe para voltar para casa. E minha mãe Sumira permitiu que eu voltasse com a condição de não ver mais o Giovanni. Eu tinha essa condição de não ver mais o Giovanni. Eu poderia voltar para lá, mas não ter relação nenhuma, inclusive não deixar a Débora ter relação com ele, pelo tanto que ele aprontava. E com isso, um dia ele roubou a Débora. Sério? Ele aprontou tanto, mas ele não aceitou. Ele não aceitou. Aí um dia eu estava trabalhando, ele roubou a Débora. Ele conseguiu entrar lá em casa, roubou a Débora, sumiu com ela, foi parar em Itaparaçu. Ficou um dia todo desaparecido com ela. E foi aprontando muito. Foi aprontando muito, muito. Foi muito difícil para ele. Ele não queria estar comigo e ter essa responsabilidade com a Débora. Mas ele queria que a gente ficasse lá. Ele não admitia a gente ter ido embora. A gente ter ido embora. Aí ele começou a aprontar muito e apavorando, ameaçando. E com o tempo ele deixou para lá. E deixou para lá mesmo, de sumir, não procurar mais a menina, não ter mais contato com ela. Com o tempo ele foi deixando para lá. Eu conheci meu ex-marido. Na época o Giovanni começou a atormentar, falou, você vai casar, você vai morar com uma pessoa, eu vou tomar a Débora de você. Aí eu falei com ele assim, você não acha melhor você conhecer o meu marido e tudo, para você ver quem ele é? Não tem necessidade disso. Você pode levar os finais de semana, quando você quiser. Ele começou a levar, só que ele fazia outras promessas para ele. Trabalhava com o negócio de uma pizza,
Essa menina falava de noite, né? Meu pai vai me dar uma pizza, meu pai vai me dar uma pizza, meu pai vai me dar uma pizza. A gente já tava comprar pizza pra aquela pizza do pai dela. Nossa. Meu pai vai me dar uma pizza. Aí, depois foi uma bicicleta. Ai, meu pai vai me dar uma bicicleta, meu pai vai me dar uma bicicleta, meu pai vai me dar uma bicicleta. Comprei a bicicleta pra ela. Eu e a madrinha dela, compramos a bicicleta pra ela. Aí, estava fazendo mal pra ela, isso estava sendo legal. Aí eu falei com ele assim, não vou deixar você levar mais. Aí eu vou entrar na justiça. Eu falei, não, se poupe do trabalho, não vai entrar na justiça. Toma aqui. Pega ela, leva, cuida, fica com você. Pode levar? Levou não. Falou que tava voltando pra pegar ela, daqui a pouco pega até hoje. Tá até hoje. Hoje não voltando. Porque ele não precisa entrar na justiça, não vamos brigar, mas eu tava muito cansada. Não vamos brigar, mas pode levar. Vou levar mesmo, eu vou voltar e vou pegar ela. Eu falei, não entra na justiça, não precisa não, pode levar. Voltou mais não. Ah, voltou um tempo atrás. Deve ter uns 4 anos. Deve ter uns 4 anos que ele voltou do nada. Apareceu e eu perdoei ele, ele me perdoou, porque ninguém erra sozinho nessa vida. Nenhuma das minhas relações, meu ex-marido errou, o pai da Débora errou. Não, nós erramos. Ninguém erra sozinho. Amigos não erram sozinhos. Todo mundo erra junto. Então a gente tem que se perdoar. Então eu perdoei ele, ele também já me perdoou. A gente consegue conviver bem agora, de uns 4 anos para cá, a gente está conseguindo conviver bem. E ele está tendo alguma relação com ela, acaba que os dois, ela já conheceu os irmãos, ela tem mais 3 irmãos da outra família do Giovanni, já tem essa convivência com os irmãos, de festinhas, os irmãos irem na casa dela, ela ir na casa deles, então agora eles estão convivendo bem, graças a Deus. Ai, Graças a Deus estão convivendo bem. mas teve uma situação onde a Débora acho que estudou ali com alguém e Foi isso mesmo. Antes da Débora, dele aparecer lá em casa, há uns 4 anos atrás, na minha casa, a Débora morava comigo, já não mora mais, dele aparecer lá na minha casa, teve uma situação que a Débora, ela é enfermeira, ela estava fazendo curso de enfermagem, e conversando com todo mundo e tal. De repente, na sala, uma moça identificou ela, começou a conversar com ela, falou assim, filha do Giovanni? Ela falou assim, sou. Porque eu sou a esposa dele. Eu sou a esposa dele. Foi uma coincidência que a esposa atual dele estava fazendo enfermagem junto com a Débora. E na formatura, quando a gente chegou na formatura, estavam todos lá. A mãe dele, irmã, ele, os filhos. Para a formatura da esposa, foi aí que eu revi. Isso mesmo, bem lembrado. Foi aí que eu vi ele de novo. Antes da minha casa, foi na formatura dela que eu vi ele de novo. Aí depois ele apareceu na minha casa. aí vocês conversaram. Sim, aí conversamos e tudo. Hoje a gente se dá bem, graças a Deus. Aí a gente se dá bem. E foi isso que eu te falei. Ninguém erra sozinho, a gente tem que se perdoar, porque ninguém erra sozinho. Ele errou, eu errei também. Assim como foi no meu casamento. Você sabe, né? Eu separei, tudo, hoje eu namoro. Uma pessoa maravilhosa, um anjinho. Ele me faz muita raiva também, sabe? Mas eu passei da fase de quebrar o elefante na cabeça, entendeu? Hoje ele me faz muito bem. Eu queria hoje ter essa maturidade, essa serenidade que eu tenho, eu queria ter lá atrás, com 16 para 17 anos. Seria tão mais fácil, seria tão menos complicado. Verdade. Mas tudo é no tempo de Deus e é agora, então hoje é essa calmaria. E hoje é eu que erro mais. Não vou nem falar que a gente erra junto, não, porque eu que sou brava, eu que brigo com ele, eu que implico muito com ele, que ele é bem tranquilo. Eu nem imagino se Ele ela é a brava. paz toda que eu precisava, ele é toda a paz que eu precisava. É bravo assim, por exemplo, deixa eu pensar uma coisa para te dar um exemplo. Eu acordo 5 da manhã. Doutor, eu acordo 5 horas da manhã. Aí ele já gosta de dormir. Aí ele olha para mim e fala assim, nossa, mas que energia é essa? Cala a boca, menina. Acorda também. Vamos fazer uma coisa. Lava a vasilha ali para mim. Pega esse sapato e põe em algum lugar. A braveza é essa, entendeu? A energia que eu tenho toda e a calmaria que ele traz para nossa relação. A paz que ele traz para a relação da gente. Aí eu aqui em casa. Eu não posso, eu tenho ojeriza de meu Marcos Vinícius parado. Sim. Ele tá parado, às vezes tá descansando, porque trabalhou a semana inteira. Não, tem que fazer uma coisa. Sim, aí ele vira e fala assim comigo, doutor,
Nossa, eu tô tão cansado. Eu falo, eu também, eu tô cansada, eu trabalhei, eu vivi, vamos continuar vivendo, levanta daí, vamos continuar vivendo. Mas se fosse os dois, assim, não ia dar certo, não. Você imagina a louca levantando às 5 horas da manhã e pondo sempre pro alto, e lavando vasilha, juntando coisa que tem que levar pro salão, e já dando resposta, dando bom dia. As minhas amigas falam que elas dormem com o celular no silencioso, porque sabe que 5 horas eu vou dar bom dia. Elas já dormem no silencioso. Mas ele é bem tranquilo, graças a Deus. Ele é bem tranquilo. Tá certo. O Dona Elaine teve uma situação também, que isso a Débora contava até na escola, né? Que ela levou algumas picadas de escorpião. Sim, foi em Taquaraçu. A gente ia muito para Taquaraçu. A minha infância foi lá, eu cresci indo para lá e tudo, e a Débora teve essa continuidade. A gente ia muito para lá, passear nos finais de semana, trabalhava de segunda a sexta, sempre muito trabalhadeira. Nossa, eu tenho um orgulho de mim, menina, sou trabalhadeira demais. Trabalhava de segunda a sexta e ia para lá nos finais de semana. Aí teve uma vez que aconteceu isso, ela estava dormindo, o escorpião picou ela, eu fiquei com essa menina um mês no CTI, de Sério? João 23. Fiquei com essa menina um mês no CTI de João 23, que o Edson que me ajudou assim demais, demais, que esse que eu te falo, que é meu irmão adotivo, mas ele era meu tio, irmão da minha mãe biológica que faleceu. Ele me ajudou muito, tanto presença, ele passava no hospital todos os dias, ajudou no que foi possível. No financeiro, que ele era o tio rico, né? No financeiro também, ele ajudou muito, muita gente. Era maravilhoso comigo. E ela ficou por um mês lá. Ela teve uma parada cardíaca, o escorpião picou ela primeiro na coxa. Quando ela gritou, eu bati nele. Aí ele picou pela segunda vez na perna dela. Aí ela, Taquaraçu, muito longe. A única ambulância da cidade estava em Santa Luzia levando uma mãe para ganhar bebê. Não tinha ambulância. Meu tio Zé colocou a gente no carro e levou para Santa Luzia. Mas Santa Luzia não tinha o antídoto, mas tinha mais ambulâncias. Colocou a gente, levou para o João 23. E demorou muito, deu tempo do veneno espalhar muito. Nossa. Quando chegou que ela começou a colocar aquele soro nele, ela deu uma parada cardíaca. Ela ficou quase um mês em coma lá no João 23 e graças a Deus foi sem sequela nenhuma. Sem sequela nenhuma. Ficou quase um mês em coma. Eu não lembro a data certinha que ela saiu do coma, ela ficou mais alguns dias no hospital, mas eu lembro que foram 30 dias certinho, o total disso tudo foram 30 dias certinho. Nossa, o desespero como deve ter sido. Foi horrível e muito poucos recursos, porque recurso para passear lá você tinha um ônibus, saía 10 horas da manhã da rodoviária de Belo Horizonte ou 9 da rodoviária de Santa Luzia. Ia para Taquaraçu, tinha um que voltava ou 5 ou às 19 horas para Belo Horizonte. Eram esses os horários dos recursos. A gente não tinha carro na época, não tinha carro, tudo. E a aflição toda foi isso, para chegar para salvar a vida dela. Chegar a tempo e salvar a vida dela. E a gente nem imaginava que em Santa Luzia não tinha esse recurso, porque senão a gente teria passado direto, já ido para Belo Horizonte, João 23, de uma vez levado ela, mas a gente não sabia. Então a gente perdeu mais tempo pela estrada de terra, porque Taquaraçu na época não tinha asfalto, era pela estrada de terra, para poder chegar até Santa Luzia. Nossa. Mas graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida deu tudo certo. Ela ficou lá, foi muito bem assistida, lá no João 23, e ficou bem. Ficou bem. Nossa, graças a Deus. Dona Elaine, que história de vida, hein? Então, agora nós vamos voltar no ponto inicial, que foi o início do episódio, que foi o que nos conectou, né? Sim. A questão do seu pai biológico. Como foi essa questão? Como foi a sua convivência com ele? Como a senhora soube que ele era seu pai biológico? Como a senhora teve essa vontade de ter o registro dele? Me conta. Sim. Eu não conhecia, tenho memórias, eu acho, não, eu tenho certeza, que eu tenho memórias de coisas que eu ouvi, que eu escutei da minha mãe biológica, da família, né? Que eu ouvi as pessoas falando. Tipo assim, quando ela era pequena, eu levei ela uma ou duas vezes. Aí a minha mãe biológica falou, quando eu era pequena, que ela me levou para ele. Ponto. Acho chique falar ponto. Aí, quando a Débora nasceu, a minha mãe biológica chegou para mim e falou comigo assim, olha, seu pai quer te conhecer. Seu pai biológico quer te conhecer. Eu fiquei bem resistente. Ah, quero conhecer, não precisa dele para nada. Ah, não precisa dele, não. Aquela mania, né? De achar que não precisa de nada, não precisa de ninguém.
precisamos de todos, a gente precisa de todo mundo precisa de todo mundo. Não precisa de nada dele, não quero saber, não. Aí ela foi e falou assim, porque ele queria conhecer a menina. Débora estava novinha, não sei a idade certa, tinha uns 2 anos. Que ele quer conhecer a menina. Aí eu falei, tudo bem, então vamos. Aí fui em Santa Luzia, marcamos um encontro, conheci ele, me tratou muito bem, muito, muito bem. Ele começou a me apresentar para as minhas tias, me apresentou para as minhas tias. Acho que nós vamos ter que gravar mais um podcast, marcar um outro dia. Porque quando entra a história das minhas tias, aí eu descubro que eu tenho irmãs por parte de pai. Vocês são várias outras. Sim. Aí, no conhecer ele, conhecer minhas tias, eu descobri que eu tenho uma irmã, Camila, e um irmão, Rafael. Aí, beleza, ele veio bem disposto, ele veio querendo dar amor, é o que ele falou, querendo dar carinho, querendo dar atenção, tempo perdido. Eu encontrava com meu pai, doutora, ele trabalhava no Juizado de Pequenas Causas, ele descia na Andradas, ia para o trabalho, parava, almoçava comigo no Barro Preto, eu sempre, uma vida inteira trabalhando no Barro Preto, almoçava comigo, me apresentou para as minhas tias, me pediu sigilo em relação à mulher dele, que ela não poderia saber que ele tinha contato, ela sabia da minha existência, mas não poderia saber que ele tinha contato comigo. Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu realmente percebi, né, que ela não permite o contato dele, né? Sim. E que, inclusive, foi até na época eu fiquei, assim, muito exaltada, digamos assim, na audiência. A senhora não foi, né, nessa audiência? Sim. A senhora não foi, não, né, nessa segunda, não, que a senhora ficou muito na decepcionada? Segunda, não. Mas eu percebi que a esposa dele, gente, eu vou ter que contar pra vocês. É certo, senão mas eu vou contar. Ela não sabia, porque a advogada, num certo momento no processo, na audiência, eu falei, ela quer ter contato, eu quero saber se o senhor vai deixar de ser pau-mandado da sua esposa, vai ter contato com a sua filha. Aí, eu falei desse jeito. Sim. Aí ela olhou assim, eu pensei que ela deu aquela olhada. Aí a advogada interviu, não, mas ela não é mais criança, que não sei o quê, se quiser ter contato e parar na pororô. Eles nunca tiveram contato. Eu virei e falei assim, pois estranho, né? Até foto de infância tem. Sim. Esse homem regalou um desse tamanho, dona Elaine. Sim. Porque a mulher não sabia. Sim. Ela não sabia. E ele já chegou a me pedir sigilo, chegou a me pedir, tanto é que eu nunca fui na casa dela, nunca procurei ela, nem nada. Porque quando eu fui conhecer ele falou comigo assim, porque eu não quero que a fulana fique sabendo que a gente está se encontrando, que a gente se vê e tudo. Eu quero ter contato com a minha neta, mas eu não quero que ela saiba. Eu falei, não, tudo bem, por mim tudo bem. Aí a gente se encontrava, eu já cheguei no serviço dele, ele já chegou aí no meu. A gente se encontrava muito no CAOL, na Praça Raul Soares. Tinha o CAOL ali, a gente almoçava, ele subia para trabalhar e eu ia para o Barro Preto. Então é verídico, vocês tiveram toda uma convivência. Sim, tivemos uma convivência. Tanto é que ele falou para minhas tias, que são uns amores maravilhosos. Tanto é que ele falou para minhas tias, de mim, da Camila, do Rafael. Nós nos conhecemos, a Camila se impôs e chegou até mim, marca outro podcast. A Camila se impôs e chegou até mim, a minha irmã se impôs, eu quero minha irmã, eu quero conhecer minha irmã. Quando ela descobriu, ela falou, eu quero conhecer minha irmã. Aí ele pegou, me levou para as minhas tias, eu fui numa festa de aniversário da minha tia. Lá ele não foi, porque ele sabia que a esposa dele sabia que ia ter a festa. Então, ele não foi para não desagradar a esposa. Ele convidou a gente, eu fui conhecer minhas tias, conheci meus primos e ele não foi. Não. Conheci meu tio e ele não foi. E tendo essa convivência. A minha irmã pediu o exame de DNA. Não, minto, desculpa. A minha irmã pediu o reconhecimento de paternidade, que ela gostaria de ter o nome do meu pai. Ela falou assim, Nani, por que você não pede papai para ele poder fazer o reconhecimento de paternidade? Aí eu falei com ela assim, eu não quero mexer com isso não. Deixa para lá, na hora que ele quiser, ele faz. Só que um dia a gente almoçando, eu toquei no assunto, falei, pai, eu queria que o senhor reconhecesse minha paternidade e tudo, queria o seu nome.
Ele falou assim, não, claro. Camila entrou na justiça, que chega na casa, A citação. na minha casa, eu não precisava de nada disso. A minha esposa ficou muito brava. Não precisa de sentar na justiça, que nós vamos fazer isso tudo certinho, tudo tranquilo e tudo para ela não contrariar mais. Eu acreditei, né? Eu falei, gracinha. Bonitinho, né? Não quer perturbar ela e vai fazer, que foi tipo, enrolando, não toquei mais no assunto, fui tipo deixando para lá, até que o dia que meu pai sumiu. Eu estava em casa, era umas 3 horas da manhã, meu primo ligou e falou assim, aqui, seu pai sumiu, meu tio sumiu, a gente está procurando. Ele saiu à tarde para ir na padaria, não apareceu mais. Aí a gente começou a colocar cartazinho, colocava no WhatsApp, no Instagram, alguém achou ele e me ligou. Eu estava mais próximo. Estava no Barro Preto, ele estava naquele hospital ali, perto de Venda Nova. Aí eu fui para lá para encontrar com ele, cheguei lá, ele tinha dado um lapso de memória devido a uma infecção urinária, isso foi descoberto depois. Aí eu cheguei lá e teve uma situação que eu queria, Stephanie, acompanhar ele, ela não permitiu. Nossa. Ela não permitiu. Aí veio a questão do registro. Aí veio a questão do registro, porque ela alegou na portaria lá que eu não poderia estar lá porque eu falo que eu sou filha dele. Mas ela nem é registrada, ela nem prova, ela não tem que é filha dele. Isso? Foi aí que eu te procurei. Foi aí que eu procurei a doutora. Nossa. Porque ali na portaria eu não pude entrar por um pai que tinha convivência comigo, que me escondeu da esposa, que a mulher sabia que existia uma filha, ela não me conhecia, mas ela sabia que existia eu. Aí ela barrou a minha entrada lá, eu não pude entrar, porque ela chegou na portaria e falou assim, ele tá bem, não precisa subir, não. Falei assim, eu queria trocar com você, eu fico com ele um pouquinho. Eu só fiquei com o meu pai na hora que eu encontrei ele, que me ligaram que ele estava lá, porque eu fui a primeira a chegar. Então, eu e a Camila ficamos com ele, a gente deu banho nele, ele estava muito sujo, ele estava machucado, ele tinha um lapso de memória devido a essa infecção, isso foi constatado depois. A gente achou ele, dei um banho nele, ficamos lá com ele até chegar o filho dele. Até chegar o filho dele, que é meu irmão, por parte de pai, que é filho dela também. Aí tudo bem. Aí quando trocou ele de hospital, eles já não permitiam mais a minha entrada. Ela é filha, ela tem que provar que ela é filha. Ai, Que gente, filha? O que ela já provou que ela é filha? Eu já tinha escutado meu irmão falando isso no estacionamento perto das ambulâncias, porque eu tenho um vício, né, de cigarro. Eu saí para fumar e ele falando lá. Ele falando na portaria. Tem que provar que é filho, né? Chegar e falar que é filho, ele não vai ficar com meu pai e tal. E eu escutei, não falou comigo, mas eu escutei. E ela falou comigo quando transferiram meu pai para outro hospital. Ela falou comigo que eu não ia poder subir, porque falar que é filho todo mundo fala. Aí eu te procurei. Nossa. Aí eu te procurei e te pedi, né, Selena, falei, doutor Stephanie, eu quero reconhecimento da paternidade, mas eu não quero tirar o meu pai registral. Eu não quero tirar o meu pai registral, eu gostaria de ter os dois. O que a senhora pode fazer? Foi, gente, é uma situação super interessante, porque ela tem dois pais na identidade. Sim. Que é o pai que registrou, né? Inclusive, ele também deu apoio, falou que não se opunha, ela, né, tem o reconhecimento do pai biológico, e ela tem um pai biológico também, que veio posteriormente. Sim, que Muito veio bacana. agora, sim. Aí, quando eu te procurei, aí eu falei com ele que eu ia entrar e ia pedir o reconhecimento de paternidade, ele falou que tudo bem. Não, e eu quero que a senhora Ele falou comigo que estava tudo bem, que poderia pedir, que eu poderia pedir. Agora a gente chega na audiência. Sim. Agora me conta, né? Porque eu lembro até hoje que é uma audiência de conciliação, né, gente? É particular, muita coisa a gente não pode falar, mas vamos ao básico que acontece na audiência. Sim. Na audiência de conciliação, questionou, né? Nós fizemos a ação para ter reconhecimento. Então, questionou: olha, o senhor reconhece a paternidade ou o senhor deseja o exame de DNA? Aí foi. A senhora quer falar? Aí ele respondeu, né, que queria o exame de DNA. Eu fiquei muito sem chão. Porque floresça onde Deus te plantar.
Eu estava florescendo numa família que poderia não ser minha. Eu estava trocando mensagens, eu estava recebendo ajuda psicológica, ajuda financeira, que minha tia chegou a me ajudar uma época. Ele não. Minha tia, sim. Minha tia me ajudou muito. Durante a pandemia que eu precisei, ela me serviu muito. E não só dinheiro também, mas ajuda psicológica também. Eu sempre acreditei, floresça onde Deus te plantar. Eu estava florescendo numa família que, de repente, podia vir um teste de DNA e eu não ser filha. Não, mas como assim que eu posso não ser filha? Por que que ele não fez isso, esse teste, antes de me pedir para encontrar com ele em Santa Luzia? Quando a minha filha era criança, eu não ia falar para ela que ela tinha um avô, que era ele o avô. Eu ia saber quem era esse avô. Então eu fui envolvida nessa situação todinha. Tipo assim, que ele me colocou. Então naquela hora ali, eu fiquei sem chão. Eu fiquei totalmente sem chão. Aí conversei com a doutora Foi. e desliguei o telefone e liguei para minha mãe biológica. Aí eu desliguei o telefone, liguei para minha mãe biológica e falei para ela assim, mãe, pai pediu o resultado do DNA, pediu o exame de reconhecimento de paternidade. Ela falou assim, o que é isso? Eu falei para ela assim, ele pediu o DNA. Por que que ele pediu o DNA? Eu falei, porque ele falou que não, que acha melhor e tal, e eu acho que é por causa da esposa dele. Aí ela falou assim comigo, fala com seu pai. Todos aqueles matinhos lá de Santa Luzia, que a gente andava lá, você fala com ele que foi lá que você foi feita. Se a fulana não lembra, fala com ela que ela ficava dia e noite andando atrás de nós lá, que ele largava ela, a santinha, a namorada, para ir atrás de mim. E ela atrás de nós dois. Conta para ela, pode ser naqueles matinhos, tudo Santa Luzia lá. Você fala com ela e fala com ele, se ele não lembrar, para ele me ligar aqui. Você me dá o telefone dela, porque eu já fui tudo nessa vida. Eu já fui o caralho 4 nessa vida. Mas eu sei os filhos meus, os pais dos meus filhos, e eu sei que eu sou a filha dele, principalmente porque o único negro que eu tive relação sexual naquela época foi o seu pai. Eu não tive outro homem negro na minha vida. E sua Foi mãe é só branca? ele. Ela é bem branca, bem branca. E eu sou a única negra. As minhas irmãs todas são brancas. Foi ele. Eu tenho certeza, eu sei o que eu estou falando, e eu não estava com outra pessoa naquela época. Não tem como. E eu sei até onde foi. Fala com ela que foi nos matinhos que ela ficava lá andando atrás da gente, procurando a gente, arrastando ele para casa. Ele estava andando atrás de mim. Aí, doutora, a senhora pediu o DNA, eu fui fazer o DNA, eu vou te contar. Aí eu fui fazer o DNA. Eu cheguei lá, ele já estava. Depois que ele pediu, que eu vi ele só na audiência online, eu não vi ele pessoalmente, eu vi ele no dia do DNA. Aí ele pediu o DNA e uma moça chamou ele primeiro no balcão. Aí ele foi lá, deu o nome e voltou com o filho dele. Eu entrei, falei com ele, benção. Aí ele foi e respondeu, Deus te abençoe e tal. Eu falei com ele assim, minha mãe pediu para falar com o senhor, para avisar para sua esposa, que os matinhos de Santa Luzia, que ela sabe qual foi, onde que foi feito, que ela estava andando atrás do senhor lá, e o filho dele em pé lá pronto. Ela estava andando atrás do senhor lá, procurando ela, procurando o senhor, enquanto o senhor ficava andando atrás dela. Ele, Não. minha filha, sua mãe é muito doida. Bateu assim na minha perna e falou, minha filha, sua mãe é muito doida. Ele fazia isso na minha mão. Sua mãe é muito doida. Eu Acho que ele queria que eu já. falasse baixo. Tipo, deixa baixo, deixa baixo. Eu falei, ela que mandou eu falar isso. Aí a moça chamou a gente. Aí na hora que foi eu e ele, a moça olhou e falou assim, a gente sempre chama achando que é criança. Aí eu falei assim, não precisava passar por isso, né? A moça falou com a gente. A gente sempre chama achando que vem criança. Eu falei, não precisava passar por isso. E a moça falou, o senhor, o nome dele, meu, fizemos o exame e deu quanto mesmo? 99,999 todos os nomes possíveis de filho. Aí saiu, né? Saiu, eu na segunda audiência eu não consegui participar, a senhora lembra? Foi. Eu achei melhor não participar e a senhora me colocou, né, a situação toda
e ele falar que eu não tinha convivência, que Foi. ela falar que eu não tinha, eu tinha sim. Eu tenho foto, eu tenho vídeo, tem até uma Foi. dancinha, né? Foi. Da convivência que a gente tinha, sim. Hoje a gente não tem e eu também não quero. Tá Hoje a certo. gente não está tendo uma convivência e eu também não quero. Floresça onde Deus plantar. Por que que eu vou ir lá insistir? Você precisa me amar. Eu fiz isso com a minha mãe biológica e não deu muito certo. Você precisa me amar. Igual ela falou, você pode. Ela pode ir lá visitar ele. Não posso, eu já fui barrada. No Eu dia fui dos pais, a senhora barrada. tentou ligar, ele No não dia dos atendeu. pais, falaram comigo que ele ia me retornar, falaram que ele ia me chamar, não me chamou. Eu liguei para tia Dodora e pedi a tia Dodora para falar com ele, para mim. Eu fui barrada no hospital. Eu fui barrada sem perceber uma vida inteira. Por quê? Eu não podia ir até meu pai porque a mulher dele não aceitava. Só que eu não tive culpa do passado deles lá para trás. Eu não pedi nenhum momento para conhecer ele. Eu não pedi nenhum momento para conhecer ele. Foi ele que pediu para me conhecer. Agora, hoje eu sei que hoje eu não quero essa convivência. Hoje eu não quero essa convivência. Nossa, Elaine, você não quer conviver, vai morrer sozinha e tudo. Não vou morrer sozinho. Não vou, porque é muito melhor você estar sozinho do que ter essa decepção. Porque doeu. Doeu, eu sou muito resiliente, mas enquanto eu não acordo para a situação, poxa, se eu ouvir o que eu ouvi, é muito complicado. Se eu ouvir de uma pessoa que nunca te procurou na vida, tudo bem. Que você não tem convivência, tudo bem. Mas se eu ouvir da pessoa que se diz que queria estar presente na sua vida, Verdade. aí de repente você ouviu o que eu ouvi, não, eu não quero ter relação assim com ela, tudo bem. Se ela quiser, pode ir na minha casa, pode ir na casa dele, pode. Não preciso mendigar amor. É verdade. Eu não preciso. Não preciso mendigar amor de ninguém. Então, foi isso aí. Foi isso aí que chegou a essa situação toda, por isso que eu decidi de pedir para que ele me registrasse, para ter o nome dele, porque eu fui literalmente barrada no baile. Eu fui barrada no baile por uma coisa que a minha irmã Camila tinha me falado há muito tempo lá atrás. Pede o reconhecimento de paternidade. Ele foi me enrolando ali, fui deixando para lá, fui deixando para lá, até ter essa situação do hospital e depois do segundo hospital que eu cheguei e escutei da mulher dele, ela falou comigo na portaria, falar que é filho todo mundo fala. Eu escutei da mulher dele. É complicado. Muito, doutora. Eu vou aproveitar esse adendo para poder explicar essa questão da paternidade, né? Da dupla paternidade. Hoje, nossa, a jurisprudência, ela reconhece essa questão da possibilidade. A dona Elaine, ela tem o pai que registrou, né? Que parece que é o genitor que estava com a sua mãe biológica. Isso. Ele estava com ela, registrou ela. E posteriormente, né? Na verdade, foi ano passado, nós tivemos o registro do pai biológico. E ela não tirou nenhum dos dois. Não existe ali uma hierarquia, quem é mais ou quem é menos pai, tá? Isso para assim, para todas as situações, eu digo, esse conselho jurídico está vindo agora para no geral. E é uma situação muito interessante. Porque, assim, ele tinha o direito de pedir o DNA? Ele tinha o direito. Assim como, caso ela quisesse, Stephanie, eu quero confirmar também, ela poderia. Mas no caso dela, foi uma questão moral, né? Que, igual ela disse, ele procurou e tudo mais. Mas vamos falar no geral, no contexto geral. Pode ser solicitado, sim, o exame de DNA. E dependendo, aí que entra uma outra questão, né? No caso da senhora, como a senhora teve uma convivência, tem um sentimento aí pelo pai que te registrou, Sim. ela quis permanecer. Então, vamos colocar que a pessoa foi, registrou um filho, né, que não era biológico, posteriormente teve essa situação. Stephanie, eu posso retirar o nome? Não, não pode. Não pode. O pai registral, ele não pode tirar o nome, a não ser que os dois queiram. Chegam os dois e falam assim, ó, quero tirar porque não tivemos convivência nem nada. Mas se um dos dois chegar e falar que teve a convivência, aí não adianta. Se teve a convivência, vai ter que continuar. Isso é uma situação muito interessante, que seria a adoção socioafetiva, que foi o que aconteceu com seu pai registral. Né? Ele te adotou afetivamente, ele é seu pai. E eu não teria como nunca tirar ele. Eu tenho muita gratidão. Eu tenho muita gratidão por ele. Isso não, essa possibilidade não existiria.
de tirar ele da minha certidão. E outra situação interessante que aconteceu, que eu fiquei, assim, muito encantada com a postura do juiz, sabe? Porque eu fui para uma audiência de conciliação, mas eu fui com sangue no olho. Pode não ter sido certo, mas eu fui realmente muito magoada, porque eu vi o sofrimento da dona Helena, eu vi esse sofrimento da dona Helena. E eu fui para perguntar a ele, eu perguntei a ele, sabe? E naquele momento, assim, a advogada interviu, a mulher interviu, todo mundo interviu, mas ele mesmo não tinha boca para falar. E dado o momento, ele falou assim: ah, é só ela me procurar. E o juiz foi e falou assim: não, peraí, não é assim não. Eu achei que ele ia xingar, falou, isso aqui é conciliação. Foi um homem extremamente elegante, educado, falou assim: olha, para se construir uma relação, é os dois. Ela tá te procurando. O senhor não pode procurar ela? O senhor pode sim. O senhor deve sim, o senhor tem que abrir mão sim. Sabe, é uma construção aí, o senhor tá errado. Eu achei aquilo interessante a todo mundo escutar, sabe? Sim. E, no entanto, né, infelizmente ele não procurou e a senhora hoje tem esse pensamento que, sinceramente, a senhora tá certa. A senhora fez de tudo, dona Elaine. Eu não tô falando isso para poder puxar saco nem nada. Eu nunca escutei uma história de uma biografia, né, de primeira mão, como eu escutei a senhora. Sim. E a senhora, assim, é resiliente de um tanto. Sabe? Isso eu falei no início da entrevista. Enquanto muitas pessoas podem ver o copo meio vazio, a senhora vê ele entupindo, tornando. A senhora vê um ponto positivo em tudo, tira um ponto positivo de tudo. A senhora poderia estar lamuriando, reclamando. Nunca, nunca, doutora. Primeiro, resiliência, fé e um cafezinho para acompanhar as duas coisas, sabe? Mas nunca murmurar, nunca reclamar. Eu não tenho ele, tomei essa decisão de afastar deles pessoas que me fazem mal e tomei essa decisão muito importante. Eu tenho muitas pessoas que eu amo. Doutora, eu tenho uma família maravilhosa que de cliente virou minha amiga. Ela é a Rosânia. A Rosânia com a família dela. Ela me acolheu tanto. Ela me acolheu, eu e minha filha. E não é dinheiro, não. Não é falar, ah, ela te deu dinheiro. Porque às vezes a pessoa pensa, não, você é muito grata. Não. Amor, carinho. Ela trata a minha filha, eles tratam a minha filha como uma filha. O marido dela trata a minha filha como as meninas dele. As meninas tratam a Débora como irmãs dela. Elas me tratam tão bem. E eu tenho essas pessoas. Eu tenho o tio Júnior, eu tenho. Gente, Pessoas que é a senhora conheceu muita. na trajetória e que Sim, se tornaram sim, família, é né? muita gente da rua agarrar com minha filha num momento difícil. Minha filha estava triste, sofrendo. Agarrar com ela, abraçar ela e tipo, nossa, a minha filha. Ver a Débora passando por isso é a mesma coisa de ver uma filha. Então, eu preciso mendigar qualquer coisa. Eu não preciso. Eu tenho, nossa, tem muita gente querida. Eu tenho você. Obrigada, eu Eu tenho também, da você, senhora. maravilhosa, que me convidou. Eu amei participar. Teve lanchinho, gente, vocês não viram, mas teve mimos, ganhei mimos. E eu amei, então é isso. É isso. É resiliência sempre, é ter muita fé em Deus. Muita fé. Por mais que as coisas sejam difíceis, ter fé. Ter fé. E a gente saber onde é o lugar da gente, onde está bom, onde não está ruim, onde não te querem, não insista, não vai dar certo. Nossa, a senhora é espetacular. E, dona Elaine, me responde uma coisa pra gente finalizar com chave de ouro. Depois do Giovanni, como foram os seus relacionamentos? Porque a senhora também extrai disso tudo. Sim. Aí depois do Giovanni, eu fiquei mais madura, né? Eu tive uma filha, a certeza que eu tinha, eu sempre tive uma certeza, eu não tenho mais filhos, né? Você sabe. Eu não tenho mais, eu só tive a Débora, eu tive essa certeza que eu ia ficar só com a Débora. Namorei muito, casei assim, fui morar junto com uma pessoa, eu fiquei 17 anos com ele. 17 anos com ele, namorei, hoje estou muito bem, graças a Deus, estou namorando com o meu atual namorado agora, que foi um fofo. De cada um eu peguei um pouquinho de experiência. Cada um deles eu peguei um pouquinho de experiência para me tornar hoje, em sentido de relacionamento, para a maturidade que eu tenho hoje. Para a maturidade que eu tenho hoje. De cada um deles eu peguei, eu colhi, peguei alguma coisa, ninguém erra sozinho. Ninguém erra sozinho. E
Tem, não vou falar qual, mas ele vai saber. Tem o pior, tem o que foi o pior, que ele foi ruim comigo, ele foi mau caráter, ele mostrou uma coisa que ele queria, eu fiz questão de acreditar, não sei se por um momento de carência, só que ele foi a pior pessoa que eu me envolvi. De lá de trás, de tudo que eu já passei na minha vida, ele foi a pior pessoa, porque ele foi falso, ele mostrou uma coisa que ele não era, me usou, e quando foi conveniente para ele, ele simplesmente sumiu. Ele sumiu e ele conseguiu me deixar culpada, ele conseguiu me deixar rancorosa, muito rancorosa. Eu tinha uma raiva dele, mas uma raiva. Tomara que acontece o pior, tomara que acontece o pior com ele, tomara que ele não vá para frente, tomara que não sei o quê. Hoje já passou isso, mas ele me deixou muito magoada com ele. Então, foi isso. Foi isso. O Luiz. O atual, um pouco. O Luiz, um pouco. Me parece que tem uma história aí, né, de quando vocês O conheceram. Luiz, doutora, eu conheci o Luiz lá atrás. Nessa faixa, 19, 20 anos, eu conheci o Luiz. O Luiz era casado. Não foi possível naquela época da gente ficar junto porque ele era casado. Tomamos rumos diferentes, destinos diferentes, eu casei. Fiquei 17 anos casada, até que um belo dia o Luiz encontra uma prima minha, lá no bairro São Gabriel. Aí perguntou para ela se podia me dar o telefone, ela falou que ia me perguntar e tudo. E passou o telefone, eu estava separando. Aí a gente começou, ele falava, vamos sair, vamos comer um peixe. Eu sempre desconfiada, né? Você separou? Separei mesmo. Como eu não estava nem sabendo, ele tinha tempo que eu não tinha notícias dele, eu ficava meio assim, será que separou mesmo? Depois a gente mata. Vamos ver, vou ver e te falo. E fiquei enrolando ele um bom ano aí. Entrou pandemia, ficou muito difícil e tudo. Quando foi o ano passado, vai fazer já um ano, foi antes do ano passado, 1 ano e meio já que a gente está juntos. Aí eu aceitei comer o peixe. Aí, vamos comer peixe, vamos. Aí fui comer peixe com ele e tô até hoje. Tô até hoje com aquela tranquilidade. Ele é muito tranquilo, graças a Deus, muito tranquilo. Eu sou já acelerada, né? Toda despachada. E ele, não, tudo bem, o que você decidir, tá bom. Tem hora eu gosto, tem hora que eu não gosto disso, tem hora que eu quero que ele me ajude a tomar a decisão. Mas ele me traz muita paz. E a senhora pretende casar com ele? Não. Aí não vai ficar tranquilo. Se eu casar, não vai ficar tranquilo, não vai trazer essa paz que a gente tem hoje, sabe? Eu já tive experiências de casamento, experiência do casamento. Eu não sou fácil, o outro também não é, e eu gosto muito da minha liberdade. Cara, eu gosto de chegar assim, espreguiçar na minha casa, pôr o canal que eu quiser ali, eu não pôr canal nenhum, ouvir barulho, então hoje eu não tô afim. Tem dia, doutora, que eu acordo de manhã, que eu olho no espelho, eu falo assim, nossa, mas você é muito chata. Cara, você é insuportável. Eu não tô me suportando, você imagina uma outra pessoa. Pra que eu vou casar e atrapalhar isso? Tá bem. Entendeu? Tem dia que eu não tô me suportando. Eu olho no espelho e falo assim, nossa, você é chata demais. Então, não, casar não, mas continuar assim do jeito que tá muito gostoso, tá muito bom. Tá leve, tá bem leve. Tá certo, adorei. Dona Elaine, foi um prazer receber a senhora. Eu amei também, Vini, eu amei. A senhora como a primeira convidada, eu fiz questão, gente, sabe por quê? A Dona Elaine, ela, quando eu tive a ideia, sabe? Nós montamos um grupo, né? Sim. E foram me ajudando ali, sabe? Foi um momento da minha vida que eu precisei sentar, administrar, ter ideias. E elas me ajudaram, elas acreditaram, né? Ela e a Débora acreditaram no meu sonho. E eu falei, não, quem estava construindo ali precisa estar ali, sabe? E juntou essa questão da história de vida, do proveniente do processo. Então, hoje, mais do que nunca, é uma pessoa que eu admiro demais. Eu precisava muito ter aqui. Muito obrigada pela senhora ter vindo. Espero que venha outras vezes, que eu tenho em mim que ainda falta muita história. Lindona, eu que agradeço muito. Desde o dia que a gente começou a conversar, você sabe disso,
Foi muito bom para mim eu ouvir essas coisas, eu falar e eu me ouvir, eu relembrar da minha infância. Eu quero voltar porque eu quero falar do meu tio Edson, que foi uma pessoa muito importante na minha vida. E eu quero contar da pessoa mais importante, da minha melhor amiga, da minha vida, do meu tudo. Eu quero contar desde o dia que essa menina nasceu, que ela veio ao mundo até hoje, que é a coisa mais especial da minha vida. Eu quero voltar, eu tenho essas coisas para falar. Eu quero que a senhora volte. Já está comprada novamente. Então, combinado, eu vou voltar. Muito obrigada. Gente, muito obrigada.